galera, seja muito bem-vindo a mais um KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou a Carol. Eu sou o Marcelo. E se você não conhece, o KiwiCast é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E os nossos convidados de hoje têm 7 anos de mercado. São especialistas em tráfego, fundadores da HackerAds, empresa que já gerenciou mais de 2 bilhões de reais em anúncios e já ajudou mais de 45 mil outras empresas a venderem todos os dias pela internet. Quem são eles, Marcelo? Sejam muito bem-vindos. Felipe Igor! Matux. Fala, pessoal. Prazerzão estar aqui com vocês. Prazer ter sido convidado. Espero que a gente possa contar um pouquinho da nossa história aí e trazer um pouquinho do que a gente já passou ao longo desses anos aí. Legal. Nice. Muito obrigado pelo convite, pessoal. Espero poder contribuir com todo mundo que está assistindo aqui, contar um pouco dessa trajetória de 7 anos aí e pra gente poder extrair o ouro disso tudo. Simbora. E, cara, antes de descobrir como é que vocês atingiram o sucesso no digital, eu queria conhecer um pouco mais de vocês, de onde é que vocês vieram e o que é que vocês faziam antes de conhecer o mercado digital. Conta aí pra gente. Quem começa? Bora lá? Cara, eu acho legal começar contextualizando, né? Tanto eu quanto o Felipe, a gente meio que começou com marketing digital lá atrás por uma causa em comum que foi, a gente era envolvido com música. Eu cantava, eu fazia a cara dela. Como a gente não falou isso? Foi Exato. Como a gente nunca falou isso na limusine? É verdade. Não falou. Não deu tempo. Cara, eu cantava rap e o... Para tudo. Não, mas Para espera, tudo. olha só, Pera. eu cantava rap e o Felipe era produtor de rap, produzia instrumental, Tinha gravava a estúdio, galera Não, e gente, tal. para Mas a gente Isso a contou gente toda tinha. aquela história pra vocês e vocês ficam caladinhos, né? Fiquei caladinho, só escutando. Eu tô chocada. Então, cara, pra mim, começou muito assim, eu e o Felipe, a gente se conheceu desse jeito, eu conheci o Felipe gravando música na casa dele, muitos anos atrás, eu tinha, sei lá, 15 anos, eu tô com 29 hoje, então... Meia tinha uns vida aí. 14, uns 14, 15 anos. Caramba, vocês se conhecem há mó tempo, então. Muito tempo, 15 muito anos. tempo. Caramba. 15, 16 anos. Inclusive, o Felipe foi meu primeiro investidor. Que na época eu não tinha grana pra poder gravar as músicas e tal. Eu virei pra ele e falei, cara, eu tenho certeza que eu vou estourar na música. E eu acho que você tinha que me patrocinar e gravar minhas músicas, que quando eu ficar famoso você vai ganhar também Ele e tal. era copyright, então, desde os 14 anos. Vendendo sonho desde sempre, né? Mas, cara, pra mim começou muito assim. Eu comecei a mexer com marketing mesmo pra poder, cara, divulgar minhas músicas, mexer no Photoshop pra fazer a capa do meu CD. E fui seguindo nisso até uns 18, 19 anos, quando eu larguei isso pra lá. Mas lá, então, eu já tava muito familiarizado com isso, de marketing, de publicidade. E naquela hora lá de escolher uma faculdade, eu fui pra publicidade por conta da música. E, cara, fui me envolvendo em várias coisas ali, mexi com agência de publicidade, trabalhei em várias agências lá, depois abri minha própria consultoria de marketing. Em paralelo com isso, eu já tive vários negócios que fui sócio do Felipe, que a gente vai contando por aqui, mas pra mim começou muito assim. E aí, a partir daí, sempre segui mais pra esse lado de marketing mesmo. Entendi. E você, Felipe? Acho que a minha história com marketing, ela começa mais ou menos por aí também. Não foi só por conta da música, mas algumas pessoas já sabem, eu já tive um servidor de Ragnarok. Pra quem não conhece, Ragnarok era um joguinho, um MMORPG online, né? Onde que foi quando eu comecei a aprender sobre marketing, né? E de uma maneira muito, muito resumida nessa aí, eu tinha uns... Foi mais ou menos nessa época do estúdio. Eu tinha uns 14, 15 anos, eu gostava muito, muito, muito de Ragnarok. E aí eu falei com meus amigos do colégio assim, eu vou criar um servidor pra gente poder jogar e fazer as loucuras que a gente quiser aqui dentro do servidor, né? E, pô, eu gostava muito daquela ideia de ser o GM, sabe? O GM é o cara que poderia fazer o que quiser naquele servidor. Se eu quisesse invocar um monstro que agora eu invocava, se eu quisesse ter dinheiro infinito pra comprar todos os itens, eu comprava. Então eu gostava muito dessa ideia, né? E aí eu fui lá, fucei fórum, aprendi a como colocar esse servidor no ar e coloquei esse servidor no ar. A princípio era só eu e meus amigos jogando, né? E depois disso eu comecei a ver outros servidores piratas. É um servidor paralelo, que não é o oficial do jogo, né? Do jogo. Como é que o pessoal divulgava aquele servidor? Eu falei assim, eu quero mais gente
jogando aqui dentro, né? E aí eu comecei a entender um pouco de estratégia, de marketing naquela época. Pô, eu tinha alguns sites específicos que a gente divulgava, pô, como fazia um site, como é que fazia um banner, e comecei a bater a cabeça e fui aprendendo. Sempre fui muito autodidata, assim, pra aprender, né? E foi, né? E acabou que chegou uma hora que o meu servidor, ele era, tipo assim, o top 3 BR, né? E ele chamava Mundo Hag, na época. Qual o nome? Mundo Hag. Eu só joguei 2 RPGs em minha vida. Um deles foi Ragnarok. Sério? Há uma chance de eu ter jogado no seu servidor. Pode ser. Porque eu jogava no servidor pirata porque era mais fácil upar. Exato. E aí, chegou uma época que meu servidor tinha, tipo assim, uns 15, 20 mil usuários dia, né? O daily active use dele. E eu não ganhava dinheiro nessa época. Na verdade, eu só pagava o servidor, minha avó que me ajudava nessa época a pagar o servidor. E eu falei assim, eu acho que eu consigo começar a ganhar dinheiro com esse negócio. E aí eu vi como é que a galera ganhava dinheiro com isso, que era vendendo item, né? Tipo, lá dentro, vendendo, na verdade, uma moedinha, que essa moedinha você comprava itens, né? E aí, todos os itens possíveis. E aí eu implementei isso. Na época eu contratei um freela pra conseguir me ajudar a implementar. E aí o negócio foi bem legal. Oi. Eu fiquei uns 2 anos ganhando dinheiro com joguinho. O Arthur foi assim também, né? Só que daí era servidor Acho que era Tibia. Tibia. Não, é incrível, a gente tem... Ó, esse é um novo padrão. Já é uma 4ª ou 5ª pessoa Sim. que vem aqui, e é uma pessoa que tem bastante resultado no digital, que começou pirateando alguma coisa de jogo. Não, pirateando não. Pirateando? Usa outros Não. termos, Marcelo. Tudo bem, vamos ir mais... Paralelizando. Um eufemismo. Paralelizando. não era errado. E eu- A Level Up não falava assim, você não pode fazer isso. Falava? Pô, mas Você visitaria a Level Up e contaria pro presidente da empresa o que você tava fazendo? Naquela época? Sim. Não. Então tá errado. você começa a Hoje história seria assim. engraçado. Não, eu comecei minha carreira no marketing paralelizando alguns servidores de... Deixou bem, já deu uma... Mas e aí, você começou a ter resultado, você ficou 2 anos ganhando dinheiro Eu com fiquei isso. 2 anos ganhando dinheiro. Mas com você era isso. muito jovem, então até Era. os 17 anos? É isso. Quando a hype de Ragnarok foi morrendo, assim, eu já tinha quase uns 18 anos. E na época eu não podia ter conta no banco, né? Então eu recebi em nome da minha mãe. Pra você ter ideia. Então, tipo assim, todo o dinheiro que eu juntei basicamente nessa época ficou armazenado dentro de uma conta X do Itaú lá da minha mãe. O que era bom que aí você não gastava também, né? Eu não gastei, você acredita? Depois eu dei outros destinos pra esse dinheiro, mas te falar que eu gostava da construção. Legal. Foi Mas em que momento que vocês... mas antes disso, eu tô muito curiosa pra saber que tipo de rap você cantava. Porque eu gosto de rap. Sim, quem não gosta? Só que eu jamais ia imaginar, ele era cantor, ele era produtor de rap. E a gente cara. contou essa história enorme ontem. A gente Pois é. deixou isso pra contar aqui. Mas, cara, eu não sei falar muito o tipo de rap, porque para pra pensar que isso era em 2015 aqui no Brasil. Então tava muito longe de chegar nesse momento que tem hoje, que rap é um estilo muito famoso e tem muitos rappers que são muito Aham. famosos, fazem muitos shows. Isso era o nosso sonho da época, que as pessoas aqui começassem a gostar de rap, sabe? Então a gente tinha muita referência lá de fora. Tava na época que o Eminem tava bombando, 50 Cent, Lil Wayne, esses caras. Mas não sei falar assim qual estilo de rap que eu fazia. Vamos descobrir ao vivo. Eram os estilos que eu gostava. Manda pra... Manda uma rima, Gas. Tinha gente que ia jogar rima aqui. É. Tinha gente que ia jogar rima aqui. Mas... Vai. Não, então, eu queria saber que momento que a história de vocês se cruzaram ali no marketing. Legal. Tá. Cara, um pouco mais pra frente, depois dessa época do rap, a gente deu uma distanciada, cada um foi fazer as suas coisas. E eu tive uma ideia de empreendimento por conta de uma dor da agência que eu estava trabalhando, que era um software para poder organizar a demanda dentro da agência. Na época não existia Trello, Asana, ClickUp, isso era 2011, sei lá, 2010. E aí, cara, por alguma coincidência do destino aí, eu e o Felipe, a gente foi conversar no chat do Facebook. Eu fui contar a ideia pra ele, e na hora que eu fui contar a ideia pra ele, ele falou, cara, você não vai acreditar, mas eu também tive uma ideia igual, inclusive eu já comecei a desenvolver o software aqui. E aí a gente marcou lá na minha casa pra poder trocar ideia. Eu saí do escritório e fui um dia à noite, aleatório. Eu lembro mais ou menos desse dia. E aí a gente foi lá pra casa trocar ideia pra ele me mostrar o sistema que a gente tinha tido a ideia igual. E aí, a partir dali, acabou que a gente não fez nada com aquilo, não desenvolveu aquela ideia, mas a gente começou a partir dali a tentar fazer várias coisas juntos, tentar emplacar alguma coisa.
Então, antes de fazer... hoje a gente tem duas empresas, né? Que é a Hacker, uma empresa de consultoria de marketing digital, e o Hacker Ads, que é o SaaS. Mas antes disso, a gente já tentou vários negócios antes que deram errado, assim. Então, não por conta de quebrar de fato financeiramente, mas porque a gente tentava emplacar, o negócio não ia, a ideia não estava muito boa, e tentava outra coisa. Sei lá, a gente já teve... Fora esse negócio desse sistema de gestão de agência, a gente já teve um negócio que era para gerar oportunidade para seguradora, já teve um negócio que era para fazer loja virtual para youtuber. Lá atrás, sei lá, 2017... Foi quando rolou aquele problema que a gente chegou a uma oportunidade... e hoje tem uma galera grande que faz exatamente aquilo que a gente fazia lá atrás. Lembra quando o YouTube cortou uma monetização de uma galera? Sim. Lembro. Foi nessa época. Porque aí, tipo assim, o YouTuber ganhava grana, parou de ganhar grana. E aí a gente desenvolveu um modelo de negócio em cima disso. Mas eu acho que a gente falhou muito naquela época na execução, sabe? Olhando pra trás hoje, tinha muito potencial. Basicamente era um... O que acontece? Eu tinha contato com uma fábrica, uma indústria, que ela produzia produtos sob demanda, tipo camisa, boné, caneca, enfim, tinha um mix gigante de produtos. E eu falei assim, cara, eu sou muito próximo do dono dessa fábrica, no interior de São Paulo, eles produzem o que eu quiser, sobre demanda para mim. Eles fazem todo o pick and pack, né? Eles embalam, enviam para casa do meu cliente, quase um modelo de drop, né? E eu falei assim, cara, vamos fazer o seguinte... Vamos chegar em alguns influenciadores, vamos oferecer para eles uma loja montada, né, toda personalizada, legal, com produtos infinitos aqui, com a marca dele, do jeito que ele quiser, a gente cria e desenvolve o mix de produtos. Né, e a gente começou a modelar esse negócio. Né, e a gente foi para campo para vender e a gente conseguiu. Né, alguns contratos com alguns canais bem grandes da época, só que eu acho que a gente falhou muito tipo, na execução disso, sabe? Aí chegou uma hora que a gente meio que desistiu, assim, né? Falou, putz, acho que não é isso. Porque acabava que, o que acontece? A gente era muito dependente do influencer. Né? Então, assim, então pra gente ter resultado, o influencer tinha que estar engajado com a loja dele, divulgar a loja dele, né? Então ele tinha que estar querendo estar presente naquilo dali também. Então até algumas relações mais jurídicas e de contrato, como moldar aquilo naquela época, eu acho que a gente falhou um pouco, e aí foi uma coisa que a gente decidiu não ir pra frente na época. Aí foi um outro negócio que a gente estopou, assim, não porque quebrou, mas a gente falou assim, cara, não, vamos, não é isso. A gente era meio que um coprodutor, só que ao invés de ter um infoproduto, cara, a gente tinha o e-commerce. E como a atividade principal do cara era YouTube, e não era o foco dele ali, o negócio não dá tão certo igual quem pega alguém pra coproduzir, que aquilo é o foco e os dois são sócios mesmo e trabalham junto. Era um negócio, tinha que ser um negócio meio secundário pro cara, né? Sim. Isso daí impedia de ser escalável, né? Total. E aí a gente fez várias coisas, tipo, uma das histórias mais icônicas de todas as nossas tentativas foi quando a gente teve uma rede social de mercado financeiro. Que a gente... legal. O Felipe, ele era bem próximo de um cara que é youtuber até hoje, produz muito conteúdo sobre isso. A gente estava criando uma forma de monetizar junto da audiência dele ali. E a gente criou uma forma de monetização que, para poder monetizar, a gente indicaria pessoas para XP, para eles poderem se cadastrar na XP e começar a fazer trade dentro da XP. Aí o Felipe, na época, me convidou para esse negócio, para eu poder entrar e poder fazer essa ponte dessa intermediação. Eu tive que fazer uma prova lá para poder virar assessor de investimento. Não entendia absolutamente nada de investimento, mas virei e falei, cara, topo, vamos embora. E aí fiquei, sei lá, 6 meses estudando, 12 horas por dia, mercado financeiro, do zero lá em casa, virando noite. Passei na prova, a gente foi... Peraí, pra quem não sabe então, o Igor, ele é agente autônomo de investimento. Certificado. Pela Ancor. Eu esqueci o nome dessa prova, CP20, ó. Eu não lembro também, acho que cara. é CPA20. CPA20. Mas olha isso. Eu acho, não tenho certeza, galera. Aí eu passei na prova lá, a gente falou, não, beleza, vamos começar. No que a gente começou e divulgou a parceria da comunidade que esse cara tinha com a XP... Eu nunca lembro o número exato, mas era tipo assim, no que a gente divulgou, nos primeiros dias ali que a gente divulgou a parceria, pra mim, na minha carteira como agente autônomo de investimento, eu tinha, sei lá, 30 milhões de reais sobre gestão. 2 dias, um dia, 2 dias, um negócio, tipo assim, deu um pico bizarro. 30 milhões de reais na minha carteira de agente autônomo de investimento. E eu não tinha um trabalho propriamente dito de gerir a carteira das pessoas, porque elas só estavam meio que cadastradas no meu link de afiliado ali, e elas faziam day trade por conta própria. E no que aquilo aconteceu,
Eu, na época lá, 21 anos, quebrado, tinha dívida da faculdade pra pagar, tava cheio de coisa pra resolver, falei, nó, acertei a boa aqui, acertei, acabou, vou aposentar. O jogo virou. Virou, acabou. Só que, cara, sei lá, mais 2 dias depois que isso aconteceu, a gente causou um burburinho muito grande dentro da XP, porque muitos desses clientes da XP que estavam se cadastrando pra poder entrar na minha carteira, eles não estavam vindo de outras corretoras, eles estavam vindo de dentro da XP, de outros agentes autônomos, porque a gente tinha negociado uma condição especial, que ele ia ter um desconto na corretagem que os outros não tinham. E aí todos os donos de agente autônomo, de escritório de agente autônomo do Brasil começaram a ligar lá no XP e falaram, velho, quem que é esse cara aqui que é agente autônomo há uma semana, tem um benefício que eu não tenho e tá roubando todos os meus clientes? Então isso deu um puta estresse gigante lá na XP, chegou no Benchimol, e aí os caras ligaram pra gente, basicamente falaram, corta esse negócio agora. Não teve mais, não teve nada, é tipo assim, acabou, se vira. Então em 2 dias eu fui tipo assim, paraíso, beleza, vou aposentar, depois de 6 meses estudando igual um maluco, pra mais 2 dias, tipo assim, acabou, vamos fazer outra coisa. E foi um negócio muito louco, assim, porque foi um projeto que a gente trabalhou. Só pra vocês terem uma ideia de amplitude, quando a gente lançou essa rede social, a gente tinha uns 20 mil usuários cadastrados dentro dela, tá? Desses 20 mil usuários, na época, a Bolsa Brasileira tinha 150 mil CPFs ativos e 20 mil estavam na minha base. Então, tipo assim, pra vocês terem ideia... A proporção, não sei se era 150 ou 200 mil CPFs ativos na época, tipo 2015, 14, por aí. Então, tipo assim, a gente tinha um peso bem significante, né? Tipo, a quantidade de gente que a gente comunicava, né? E foi um projeto que a gente trabalhou um ano, pra, tipo assim, tirar ele do papel, negociação. O Igor contou de uma maneira simplificada aqui, mas, putz, o que teve que fazer coisa pra isso acontecer, assim, putz... É uma história gigantesca e cheia de detalhes e poréns, né? E foi um lance muito louco que a gente trabalhou um ano e pouco para colocar isso no ar. Na hora que a gente startou, em 24 horas, sei lá, tinha 30 milhões na carteira do Igor, passou mais um pouquinho 80, isso, sei lá, gerava um faturamento pra gente, sei lá, de 40, 50 mil reais por dia. A gente falou assim, beleza, aposentamos. Né? Tipo, e aí em 48 horas de projetos, manda a gente parar tudo. Fala assim, para tudo. Nossa, imagina o impacto disso. Meu Deus. E aí a gente ficou arrasado. Falou assim, caralho, mano, como assim? Então chegaram na porta do sucesso. Exato. Mas é esse tipo de experiência que fortalece pra depois vocês lidarem com o que vem na frente, né? Cara, e aí, depois disso, a gente teve uma outra ideia que era um marketplace para marcas de moda de produtores independentes. Você pegar uns estilistas lá que mandam bem, mas são independentes lá, estão sozinhos, que não manjam da parte de gestão, de precificação, de marketing, e colocar eles num site onde ia ter umas marcas de moda diferentes. A gente chegou a entrar com essa startup num programa de aceleração de startups lá. Acabou que depois o Felipe não continuou nesse projeto, eu continuei, mas naquilo ali eu tive uma experiência muito legal com esse universo de startup. E comecei a entender mais os modelos, como que era a gestão, o que a gente fazia naquilo lá. Esse projeto ele também não deu certo, não foi pra frente, deu errado. Só que depois disso tudo, um belo dia, eu e o Felipe a gente decidiu que a gente ia tentar de novo, ia fazer mais alguma coisa. E aí, basicamente, a gente conversou e falou, cara, quer saber? Nós já tivemos rede social de mercado financeiro, já tentamos ajudar youtuber a ganhar dinheiro, já fizemos tudo quanto é coisa aqui e nada dá certo. Por que nada dá certo? E na época a gente refletindo, falando, porque todos os modelos que a gente fez sempre dependiam de um terceiro para poder dar certo. Então, o negócio dos youtubers dependia do youtuber, o negócio da XP dependia da XP, a gente nunca era dono do negócio como um todo, o negócio não dependia 100% da gente. A gente falou, velho, vamos fazer um negócio que depende 100% da gente. O que a gente vai fazer então? O que a gente é bom? Que toda vez a gente pega, a gente que cuida e a gente que faz bem. Marketing, que era o que a gente sempre fez desde lá de cedo, desde lá do rap, que a gente gostava de fazer, que a gente era especialista e tal. E a gente resolveu criar a Hacker, que era a nossa empresa de consultoria até hoje, mas a gente sentou e começou a refletir, mas beleza, tá cheio de agência de publicidade aí, o que a gente pode fazer de diferente? Então, a gente lembra até hoje, a gente pegou uma folha de papel e começou a desenhar, e basicamente a gente desenhou um modelo que ele tinha 4 pilares, que ao invés de cuidar só de marketing, igual as agências fazem, pegar essa garrafinha de água aqui e falar, eu vou fazer o marketing dela e começar a fazer anúncio e etc., a gente falou, cara, não adianta eu cuidar só do marketing, porque a gente já tinha tido vários outros
problemas, que o problema não estava no marketing que não era bem feito, mas o problema estava no produto, ou o problema estava no time de vendas do cara que não operava muito bem, ou estava na parte de análise de dados que o cara não sabia fazer. Então a gente falou, cara, se a gente for parar para ajudar empresas a ganharem dinheiro, a gente precisa criar um modelo 360, que a gente vai ajudar o cara a criar o produto dele se for necessário, ou recriar, ou readaptar. Nós vamos cuidar do marketing do produto desse cara, a gente vai acompanhar de perto o time de vendas dele, fazer uma gestão desse time de vendas para garantir que as oportunidades que eu estou gerando no marketing elas sejam convertidas, e a gente vai cuidar da parte de análise de dados, de BI, de analytics e etc. Então a gente criou isso 100% da nossa cabeça. Na época, aportamos R$0 no negócio. Tipo, a gente fechou um primeiro cliente que era conhecido do Felipe lá. Com o dinheiro desse primeiro cliente, a gente alugou um escritório, fechamos um segundo. Com o dinheiro do segundo, a gente comprou cadeira, fechamos o terceiro. Com o dinheiro do terceiro, a gente comprou mesa. E o negócio foi, tipo, batendo de porta em porta, crescendo o negócio e andando dessa forma aí. E foi basicamente assim que tudo começou, e a gente começou a acelerar um pouco esse processo de crescimento da Hacker lá na época. A gente não tinha a mentalidade de, vamos criar um software de anúncio online aqui, né? Então a gente veio crescendo essa empresa cresce até hoje. Hoje a gente tem clientes como iFood, Raizen, algumas empresas muito, muito grandes lá dentro da operação, e ela foi indo até hoje, né? Mas no meio desse caminho aí aconteceu o fatídico dia que a gente falou assim, o Igor... O dia do café. O dia do café. Acho que ele foi conhecido como o dia do café. O dia do café. Que foi basicamente um dia, eu gosto muito de café, tava lá no escritório fazendo o meu café, e é um momento muito sagrado pra mim. O Igor me interrompeu e falou assim, Felipe, vem cá agora. Falei, mano, eu tô fazendo meu café aqui, deixa eu fazer o meu café. E foi exatamente isso. Ele falou, não, para tudo e vem cá agora. Eu falei, cara, sério mesmo, vai compensar eu parar de fazer o meu café aqui aí? Ele falou, vai. Aí, pode continuar. Cara, aí basicamente o que tinha acontecido? Tinha esbarrado na internet com um artigo que ensinava a usar a API do Facebook para buscar públicos de interesse, para você segmentar a campanha. Para quem não sabe, o que é a API é basicamente um pedaço de código que as plataformas deixam para você conseguir se conectar nelas e consumir dados. Então, no caso do Facebook, ele tem um pedaço de código lá que você poderia utilizar para acessar coisas do Facebook que as pessoas normais não conseguem acessar. E aí, para que esse artigo ensinava a usar isso para poder achar públicos dentro do Facebook? E qual que era a teoria? Se você já fez campanha no Facebook, na hora que você vai segmentar a campanha lá, tem os públicos de interesse, que são os públicos que o próprio Facebook te oferece para segmentar. Então, tem interesse lá em chocolate, em futebol, em Ferrari, em 1000 coisas, que se eu tenho uma loja de doces, por exemplo, eu vou entrar lá e falar, quero pessoas que têm interesse em doces. Só que qual que é a barreira? Na hora que você vai fazer essa busca, igual o Google tem lá a página 1, página 2, página 3, que em cada página tem X resultados, o Facebook, ele só dava 25 opções por busca. Então, tipo assim, eu pesquisava futebol, ia aparecer 25 opções lá. Só que, vamos supor que eu tenho uma marca de futebol de botão. E eu só pesquisando futebol lá, talvez não ia aparecer futebol de botão nas primeiras 25 opções, mas existe o interesse futebol de botão. Então muita gente deixava de usar vários interesses que o Facebook tinha por conta dessa limitação da busca. E tem uma questão também que o Facebook ele é um leilão, né? Quanto mais pessoas investem no mesmo mercado ali, mais caro fica de anunciar para dentro daquele mercado. Se eu consigo achar interesses que a maioria das pessoas não está usando, eu consigo pagar mais barato para anunciar, porque eu estou sendo mais específico, estou sendo mais direto e usando públicos que as outras pessoas não conseguem achar. Não é porque eles estão, tipo, você tem que fazer um hack para achar e tal, é porque você ia ter que ficar lá fazendo tentativa, futebol de botão, futebol de não sei o que, até você achar o que você queria. E a gente achou esse negócio, e na hora que eu bati o olho no artigo, eu falei, meu Deus do céu. Acendeu uma lâmpada na minha cabeça, eu falei, cara, eu não sei o que, não sei como, não sei nada, mas isso aqui vai ajudar a gente demais. E aí, a gente começou de início usando isso para os nossos clientes da consultoria. A gente tem um caso específico que a gente sempre conta, que era um cliente que era uma rede de franquia de sorveteria bem grande lá de Minas Gerais, que, o produto da sorveteria ele tem um ticket muito baixo, né? Vai ser um sorvete de R$10, R$15, R$20 no máximo. A gente estava rodando uma campanha de cupom para eles. Então, o gasto que a gente podia usar para poder anunciar essa estratégia, para o cara ir lá, comprar um produto de ticket baixo e essa estratégia ainda ter retorno, a gente tinha que ser muito eficiente na estratégia de mídia. E a gente viu esse negócio, falou, cara, vamos começar a usar para ver o que dá. Começamos a usar em vários clientes, começou a dar muito certo. No que isso começou a dar muito certo, a gente estava ainda na época com cabeça de dono de consultoria. Então ainda zero insight de tipo, vou criar um software. Nosso primeiro pensamento foi, cara, esse negócio aqui é muito bom, esse negócio funciona, ninguém sabe que esse negócio existe. Vamos criar uma ferramenta gratuita para poder captar lead, para poder vender consultoria para as pessoas que se cadastram, porque lá no meio
Vai ter outras empresas de consultoria igual a nossa, vai ter empresas gigantes, mas vai ter o cara que tá querendo fazer o tráfego por conta própria, não tá conseguindo, ou seja, vai ter cliente aqui no meio. E isso é uma estratégia muito utilizada lá fora, que eles chamam tipo de marketing de ferramenta, onde que eles criam uma ferramenta, uma tecnologia muito simples para resolver uma dor muito específica, que é uma forma muito legal de captar lead. Coloca essa ferramenta aberta para mercado, uma ferramenta free mesmo, mas o intuito não é só gerar valor com a ferramenta, é gerar valor com a ferramenta e captar um lead qualificado. Porque na hora que você... É diferente, por exemplo, na hora que você está anunciando, por exemplo, um e-book. Normalmente o cara pede ali nome, telefone, e-mail e é isso, ou só nome e e-mail, né? Quando você dá alguma coisa que tem um pouco mais de valor do que um PDF, né, que é acesso a um sistema, esse usuário, ele tá aberto a te passar mais dados, né? Então aí você consegue pegar nome, telefone, e-mail, qual que é a empresa dele, quanto que fatura, enfim, você consegue puxar mais informação a não ser o nome, e-mail e telefone, né? Então a gente partiu desse princípio, cara, vamos fazer marketing de ferramenta aqui pra gente levar essa ferramenta pro mercado, captar lead e jogar esses leads no nosso time comercial pra gente poder vender mais consultoria, né? A cabeça na época era, nós somos donos de uma agência de consultoria, vamos crescer a consultoria. Era isso. Né? Não tinha nenhum viés diferente desse. Em primeira instância faz sentido. Apesar de já ter mexido com a startup e tal, cara, a gente tava 100% focado na consultoria, não tinha nenhuma segunda intenção ali, era isso. Só que aí aconteceram duas coisas na época. A primeira é que, cara, a gente tava muito no dia a dia da consultoria lá, fazendo muita coisa, e eu dei de cara com um anúncio da Empíricos, que era um anúncio do Double Income. Não sei se vocês já viram, mas é um anúncio que o Felipe Miranda fala assim, cara, se você investe R$1.000 por mês, eu vou te ajudar a investir R$2.000. Se você investe R$10.000, eu vou te ajudar a investir R$20.000. Todos os números ele falava que dobrava. Cara, na hora que eu bati o olho naquele vídeo, eu lembro muito da época do rap, da primeira vez que eu escutei um instrumental assim, falei, nossa, eu preciso fazer isso. Com o vídeo do Felipe Miranda foi a mesma coisa, foi eu bater o olho e falar, cara, isso é marketing, que isso? Esses caras mandam bem demais, fiquei maravilhado com aquele negócio. E aí tava bem na época que a gente tava criando o Hacker Ads pra poder captar lead de graça. Não, era isso mesmo. E aí, a gente só que criou o nosso vídeo de vendas pra vender a ferramenta grátis, muito baseado nesse vídeo da Empírico. Total. Então o vídeo é tipo assim, se você investe R$1.000 em Facebook Ads, eu vou te ajudar a investir R$2.000. Se você investe R$4.000. E aí a gente fez um vídeo que era muito parecido. Só que na época, por mais que a gente era bem focado em tráfego pago na consultoria, e é até hoje, a gente decidiu fazer o seguinte pra testar, pegar esse vídeo de vendas, que tinha ficado bem legal, e divulgar em grupo de marketing digital, de afiliado, de tudo quanto é coisa desse tipo no Facebook. Não, eu esbarrei nela sem querer. Aí, a gente jogou esses vídeos no grupo, só que, cara, o vídeo ficou tão legal e a gente criou uma big idea que era os públicos secretos do Facebook Ads. Nossa. Como você vai achar públicos que o Facebook não te mostra e vai dobrar o seu resultado com o Facebook Ads usando os públicos secretos. Cara, na hora que a gente divulgou, lembrem que isso era tipo assim, cara, final de 2018, início de 2019. Nossa. Sabe? Não tinha o tanto de influenciador que a gente tem de marketing digital. Por exemplo, o Sobral tava começando. O Sobral era, sei lá, ele não tinha 10 mil seguidores. Não tinha. Ele era pequeno, muito pequeno na época. Nadaram de braçada. Sim, a gente pegou o início da onda. O início da onda de tráfego pago. E, cara, a gente chega, onde tava todo mundo ali vendendo curso, vendendo uma ferramenta que te dá acesso aos públicos secretos do Facebook Ads, a galera pirou. Então a galera começou, tipo... chuva de comentário em todos os grupos, galera compartilhando, marcando gente, falando, olha isso aqui, que legal e tal. E rolou um negócio bizarro que foi tipo assim, cara, em 48... É engraçado que, é muito parecido com o projeto da XP nesse aspecto, né? Em 48 horas que a gente lançou a ferramenta do Hacker Ads, a gente teve 800 usuários grátis cadastrados sem gastar nenhum real. Muito mais do que a gente esperava. E aí, no que aquilo aconteceu, a gente falou, caralho, que isso? Eu não esperava que isso fosse acontecer. E logo depois coincidiu da gente estar conhecendo mais uma galera de marketing digital, até então a gente estava muito lá, fechado na nossa caverna, fazendo o negócio virar. E aí aconteceu isso e a gente seguiu vida, falou, nossa, tipo, legal, 800 usuários tipo, nas primeiras horas, depois foi crescendo pra caramba, muito rápido. Eu pensou assim, muito lead pra vender consultoria. Muito lead, massa. Vamos continuar a nossa vida aí e deixamos lá, entendeu? Zero apego com aquilo, e fomos tocando a vida. Fomos tocando a vida normal e a gente foi num encontro, cara, um happy hour que tinha uma galera do marketing digital lá. Inclusive o Távora tava nesse dia. O Távora, o Lucas Gilbert, tinha uma galera lá de BH com a gente. E, cara, a gente tava contando dessa história que tinha acabado de acontecer com a gente da ferramenta, que, a gente foi lá, criou a ferramenta grátis, teve 800 usuários, não sei o que, e a galera de infoproduto, eles são muito metódicos no sentido de, cara,
eu preciso fazer o que eu tô investindo ali retornar, porque eu vivo disso. Seja com tráfego pago, seja com o que for, eu preciso colocar, preciso voltar, porque eu vou viver daquilo. Não tem isso de fazer uma ferramenta gratuita pra poder colocar o cara no meu funil pra ir lá e vender uma consultoria. É papum. E aí, cara, a gente tava contando essa história pra essa galera nesse happy hour, falando super empolgado, nossa, consegui muitos leads pra vender consultoria e tal, até que um cara que ele tem... A esposa dele tem um infoproduto que é pra vender mapa mental pra concurso de advogado. E a gente tava contando, esse cara virou pra gente e falou simplesmente assim: por que vocês não estão vendendo esse negócio? Na hora que ele falou isso, desse jeito, na hora, eu e o Felipe, a gente já deprimiu. A gente ficou sentado no canto da festa, pelo resto da festa, com a mão na cabeça, por que a gente olhando não tá pra vendendo? baixo, falando, mano, por que eu não tô vendendo esse negócio maravilhoso que o povo tá amando e tal? E aí a gente já saiu de lá com... É porque esse André, ele chegou a usar a ferramenta. Ele falou que usava, gostava, lembra? Aham. Tipo, ele foi um avatar transformado ali. Ele falou, cara, eu acho que vocês deviam vender isso. Vendeu acesso. Ou vender o acesso Vender e não ferramenta. deixar de graça. É. Que era de graça. Sim. Meu, vocês ofereciam Hacker Ads com o intuito de pegar mais dados pra vender consultoria depois. Exato, total. Era Deus, só cara. isso. Começou assim? Começou assim. Meu Deus, loucura total. E que momento, depois desse questionamento dessa pessoa, aí vocês pensaram em vender? Como é que Ótima foi isso? história. Ótima pergunta. Depois desse ponto que o André virou e falou isso pra gente, eu juro pra você, ele falou isso pra gente, era umas 8 horas da noite, eu e o Igor, a gente se retraiu duas mesinhas que tinha lá no canto, a gente ficou até meia-noite, assim, falando, velho, por que a gente não tá vendendo isso? E isso era tipo uma quarta-feira, uma terça, quarta-feira, alguma coisa assim. Eu sei que a gente entrou no escritório na sexta, a gente só saiu do escritório no domingo, com tudo pronto, pra começar a vender. Ainda bem que vocês foram pra ação, né? Total, não, Foram 100%. Não, mas nisso ficou quanto tempo essa galera usando gratuito? Ah, tipo uns 2 meses. Tipo 2 meses. rápido. Foi rápido, foi rápido. Rápido. Mas aí aconteceu isso, a gente fez o setup de tudo muito rápido. Sim. A gente terminou tudo no domingo, mas vamos supor que a gente terminou tudo domingo 4h50 da tarde. Porque a gente tinha antes, sabe esses grupos de Facebook de marketing que eu falei? Uhum. Tinha um que era muito famoso na época que chamava Growth Hackers Brasil. Tinha muita gente que interagia lá. A gente marcou uma live nesse grupo às 5 da tarde, vamos supor. E a gente tinha acabado tudo às 4h50, ainda terminando de ajustar uns negócios e tal. Fizemos uma live no grupo, a live deu, cara, pouca gente. Não, essa live teve emoção, não foi assim. Porque deu 4, sei lá, faltava 10 minutos pra live começar, a gente achou que tinha acabado tudo. Aí o Igor foi fazer a live. E aí tava eu, Kelvin lá no escritório e tinha um pouquinho do time, sei lá, tinha eu mais 3 pessoas pra esse lançamento da ferramenta. E depois a gente descobriu que tinha uma porrada de coisa que não estava configurado. Tipo, a página, o checkout não estava certo. Então o Igor foi fazer a live enquanto que a gente acabava de ajustar os últimos detalhes ainda. Lembra? Ah, verdade. Então, tipo assim, a gente achou que estava pronto. Mas na verdade a gente não tinha testado nada. Nada. E aí você abria o carrinho e um monte de galera sem conseguir comprar, ia dar um problema. Era a primeira live, assim, a primeira venda. E, cara, lembro que essa live foi fechada. Foi dentro de um grupo de Facebook e deu, sei lá, 80 pessoas. Só que é impressionante que, tipo assim, cara, dessas 80 pessoas, tem uma galera que a gente foi conhecendo depois no mercado digital que tava nessa live. Então, o Sérgio Fernandes tava nessa live, que era o mago do marketing. Tava o Gotti do Conta Simples, tava nessa live também. Depois a gente foi ficar sabendo disso. Só que, cara, a gente nunca tinha vendido infoproduto nem nada do tipo. A gente era, consultoria e tal. E aconteceu que a gente, sei lá, cara, a gente cobrava... O valor que a gente cobrava por mês de consultoria dos clientes naquela época foi o valor que a gente conseguiu vender naquela live. Com os acessos que a gente cliente, vendeu. Né? Por contrato. Se um contrato nosso... Era tipo um negócio assim, não lembro dos números certinho. Mas um contrato nosso na época era 4 mil reais, 4, 5 mil reais cada contrato. Daí naquela live a gente fez, sei lá, 7 mil. Na primeira live, assim. Sim. E a gente nunca tinha vendido infoproduto. Então, pra gente, na hora que foi lá, a gente fez uma live e vendeu 7 mil reais, que era o mesmo valor que eu ganhava pra poder ficar o mês inteiro gerindo um cliente, construindo a estratégia, acompanhando e fazendo atendimento, fazendo reunião. E eu fiz aquilo numa live, a gente olhou e falou... Velho, tipo assim, primeiro que na hora eu fiz a live, terminei, eu tava fazendo a live, eu não sabia se tava vendendo, se não tava, o que tava acontecendo. Aí eu saí da live, eu levantei assim, ansioso, né? Virei, e aí, Filipão, vendeu? Quanto que vendeu e tal? O Felipe virou pra mim e falou, mano do céu. A gente nunca esperava ter vendido tanto que vendeu pra uma live super fechada num grupo. Sim.
E no dia seguinte a gente tinha outra live em outro grupo de Facebook também que foi e vendeu super bem. E a partir daí a gente começou a vender o HackerEds de fato. E tem um negócio que a gente fez no início também que foi bem legal para poder capitalizar a empresa, que a gente vendeu o HackerEds num plano vitalício. Por quê? Porque o HackerEds é uma ferramenta super simples de busca de interesse. Você entrava lá, buscava interesse, dava uma lista, boa. Só que a gente criou essa estratégia de vender o plano vitalício, porque a partir do momento que a gente falava, cara, a gente tá aqui adquirindo os primeiros usuários e você que adquirir, você vai ter acesso pro resto da vida. A gente poderia passar a vender não só o que a ferramenta era naquele momento, mas vender também o futuro do que a ferramenta viria a ser. E a gente usou uma estratégia muito legal, que a gente tinha mais ou menos uma ideia do que aquilo poderia virar. Era uma certeza que ia virar aquilo, não. A gente ia trabalhar para fazer aquilo acontecer. E aí na página e no pitch de vendas, a gente falava, olha, se você está assinando o LTD aqui, o plano vitalício, e tem essa ferramenta, mas nas nossas próximas atualizações a gente vai ter isso, isso, isso e isso. Né? Então é isso que o Igor falou. Tipo, a gente não vendeu o agora, a gente vendeu o futuro. Né? Então a gente tipo, fez uma puta condição para quem estava comprando aquele lifetime ali, vendendo o que a gente ia ser lá na frente. E isso foi muito legal, que possibilitou a gente se capitalizar muito, muito mesmo no início, e não precisar levantar dinheiro, aportar dinheiro do bolso, e na época nem levantar dinheiro nenhum com o investidor. Né? Então foi uma estratégia muito legal pra gente vender esses LTDs, que possibilitou a gente financiar toda a operação dos primeiros meses, até o primeiro ano assim, da empresa inteiro, né? Com custo de infraestrutura, time, tudo, anúncio. Né? E aí a gente foi começando a gerar um negócio a partir daí. Então a HackerEds, ela não é só uma empresa de gestão de tráfego. Pelo contrário, é um software. A gente não faz a gestão de tráfego para ninguém dentro do HackerEds. A gente é um software. Legal. Mas vocês se consideram especialistas em gestão de tráfego? Sim. Natural. Total, natural. Legal. Porque quem olha assim, vê a HackerEds, pensa imediatamente que é só tráfego, mas na verdade é todo um suporte voltado ao empreendedor digital, para que ele possa lançar os produtos dele e ter uma empresa estruturada no mercado, correto? Acho legal a gente entrar, né? O que é o HackerEds e o que o HackerEds foi virando. Cara, no início, era isso, ferramenta de busca de interesses e boa. Só que o que aconteceu? Por a ferramenta ser muito simples, a barreira de entrada pra galera copiar a gente também era muito baixa. E aí o que começou a acontecer? Começou a aparecer uns espertinhos que estavam vendo que a gente tava, todo mundo falando da gente, galera assinando a ferramenta, a gente ganhando dinheiro, fazendo live, não sei o quê. A galera começou a copiar. Então teve gente que pegou o script do nosso vídeo de vendas, fez igualzinho, que os caras começaram a copiar e aí a gente, né, já tendo aquele contato com a startup também, a gente virou e falou, cara, a ferramenta não pode ser isso. A gente tem que criar alguma coisa aqui pra gente ir desenvolvendo e criando uma diferenciação. E nisso, a gente parou para analisar o momento de gestão de tráfego ali. Então, igual a gente falou com vocês, tinha pouquíssimos influenciadores de gestão de tráfego, a galera estava começando a falar desse termo, de tão no início que estava, e a gente parou para olhar e falar, cara, esse mercado no Brasil, ele é muito cru, ele está começando agora. Eu não tenho tantas empresas fazendo tráfego e agências grandes fazendo tráfego, quanto eu tenho de pessoas que vão começar a fazer isso e que querem aprender a começar. Então a gente olhou muito no início ali uma dor que era o Facebook, o gerenciador de anúncios do Facebook, a gente costuma brincar lá dentro do HackerEds que ele é um painel de avião. Pô, um monte de coluna lá com um monte de número que o Zuckerberg espera que você abra aquilo lá, bata o olho e saiba o que fazer com aquele tanto de número. Não tem um negócio que te ensine a otimizar a campanha. Você precisa entender o que significa o CPA e o CPC e otimizar o público e rebalancear a verba. Então você precisa aprender essas coisas. E a gente achava aquilo tudo muito difícil e pensamos lá no início, falamos, cara, o cara, infoprodutor, o afiliado, o cara do PLR, até o cara que, tem um negócio físico, ele não vai parar para poder fazer 1000 cursos de tráfego pago e se especializar naquilo, que aquilo não é um negócio dele. Só que todo negócio no futuro vai precisar fazer tráfego pago para poder vender. Então, para qual caminho que a gente seguiu no HackerEds? A gente falou, cara, a gente vai resolver essa dor. A gente vai criar tecnologias para poder facilitar a vida de quem quer fazer anúncios no Facebook e no Instagram. Legal. Então hoje, o que é o HackerEds? A gente é uma suíte que tem várias ferramentas lá dentro, que cada ferramenta resolve uma dor de quem faz tráfego pago. Então eu tenho uma ferramenta que é a ferramenta de criar e gerenciar anúncios do HackerEds. Ela é uma versão recriada do gerenciador de anúncios do Facebook, só que feita para quem está começando poder anunciar de uma forma mais fácil. Então é tudo muito mais passo a passo, tudo muito mais bem explicado, tudo tem um tutorial em vídeo explicando como fazer aquele passo específico para o cara não ficar com dúvida. E aí a gente tem várias outras ferramentas, né? A gente tem a ferramenta de relatórios do HackerEds, que gera um dashboard completo das campanhas do cara
cara ali, ele só conecta a conta dele, escolhe as campanhas, escolhe o período do relatório, e eu gero uma série de gráficos lá para esse cara não ter que gastar horas da vida dele num Excel criando gráfico e etc. Pô, essa é uma dor que a gente resolve. Outra dor que a gente resolve, a gente tem o Doctor. O que é o Doctor? A gente parou para entender e falou, cara, um gestor de tráfego, toda vez que ele vai analisar uma campanha, ele tem um raciocínio padrão por trás daquilo. Ele sabe quais métricas que ele vai olhar, ele sabe o que ele vai fazer primeiro, ele sabe o que ele vai fazer por último, e isso tem um método por trás. Por que a gente não transforma esse método em um algoritmo? E fala para esse algoritmo, da mesma forma que o gestor de tráfego olha para os números e faz uma análise, a gente cria um algoritmo que replica esse raciocínio. Então, o nosso algoritmo, ele pega, puxa os dados da campanha do cara, faz as análises comparando o que um gestor de tráfego compararia e traz para esse cara uma análise completa de tudo que precisa melhorar na campanha dele. Quais criativos ele precisa pausar, quais conjuntos ele precisa rebalancear, onde que ele precisa aumentar a verba, onde que ele precisa pausar a campanha, tudo que ele faria se ele fosse um gestor de tráfego profissional. Só que é um algoritmo, é um robô fazendo para ele lá em questão de segundos. Então, essa é outra dor que a gente resolve. Uma ferramenta que a galera gosta muito do HackerEdge, que é um negócio que a gente acha muito legal, porque é um negócio que, cara, a gente inventou. Que é, a gente tem dentro do HackerEdge uma ferramenta que a gente chama de loja de públicos. O que é a loja de públicos? A gente descobriu que empresas muito grandes faziam contratos entre elas para poder alugar o público do site uma da outra. Então, vamos supor que você é dono da Porto Seguro Seguradora e eu sou dono do site da Web Motors. E para mim para você é muito interessante alugar o público das pessoas do meu site que estão querendo comprar carro, porque você é uma seguradora e está querendo vender seguro. Então você vira para mim e fala, ô Igor, esse público aí do seu Pixel que visitou o seu site, deixa eu te pagar aí uns 20, 30 mil reais por mês para eu poder usar e anunciar seguro para eles também. Pô, beleza, vamos lá. A gente ia lá, fechava um contrato e eu passava a alugar o meu público para você. A gente descobriu que isso acontecia e a gente arrumou uma forma de fazer uma parceria com uma rede de 35 mil sites no Brasil que cederam o público do Pixel para a gente poder criar dentro do HackerEdge uma biblioteca de públicos para as pessoas poderem alugar. Uau. Então, ao invés do cara só usar os públicos lá de interesse do Facebook, né, que são públicos frios, você vai usar um público de interesse que tá lá Ferrari, dentro daquele público de interesse não tem só pessoa que pode comprar Ferrari, que tem grana para comprar uma Ferrari, que quer comprar uma Ferrari. Tem um cara que gosta de Ferrari desde pequeno e, pô, ele tem interesse em Ferrari, mas não quer dizer que ele vai comprar. Nesses públicos da loja de públicos, a gente consegue acelerar muito o processo, porque tem só pessoas que visitaram sites daquele nicho nos últimos 30 dias. Então, se eu vou usar um público lá de pessoas da classe AAA, que eu tenho esse público dentro da loja de públicos, são só pessoas que visitaram sites de imóveis de luxo, de coisas de luxo nos últimos 30 dias. Com intenção provável de compra. Com intenção provável de compra. Então, esse público é muito mais quente do cara poder usar nas campanhas dele, e tanto para um cara avançado que tá precisando de outros públicos para poder testar, quanto para um cara iniciante que não sabe muito o que fazer, isso facilita muito a vida dele. Porque pro cara iniciante, pô, se ele tem um produto X e tá anunciando só pra quem tem interesse de compra, a chance dele acertar é gigante. E pro cara também, cara, a gente tem clientes gigantes hoje que usam HackerEdge, que investem milhões em tráfego, mas por que o cara usa? Porque o cara tem os públicos dele lá, mas ele precisa testar coisas novas. E a loja de público tem 3 mil públicos pro cara poder testar, ele consegue criar o lookalike dos públicos dentro da plataforma, então tem muita opção legal. E aí a gente foi fazer nessa vibe no HackerEdge, cara, pegando dores de tráfego pago e entendendo onde a gente podia resolver. A gente tem uma ferramenta de contingência, que quando a conta do cara é bloqueada, a gente pega tudo da conta que foi bloqueada e faz meio que um Ctrl+C na conta antiga e dá um Ctrl+V na conta nova. Por quê? Pro cara não ter que subir tudo na mão, criar todas as campanhas, todos os conjuntos e todos os criativos. Isso é um negócio legal que muitas das ferramentas que a gente foi desenvolvendo dentro do HackerEdge foi conversando com pessoas, com usuários, com amigos do nosso meio, né? Tanto que a ferramenta de backup foi uma ferramenta que a gente criou, de novo, num happy hour lá em casa, onde que a gente tava conversando com o pessoal, e um cara falou assim, velho, vocês poderiam resolver um problema. A gente falou assim, qual o problema? Ele virou e falou assim, pô, toda vez que eu sofro um bloqueio, é um saco eu ficar pegando toda a estrutura que eu criei numa conta, indo lá pra outra, às vezes eu gasto horas pra conseguir migrar isso tudo, e eu tomo bloqueio todo dia. Aí a gente falou assim, acho que a gente consegue resolver isso. A gente foi pra casa, pensou, desenhou toda a usabilidade dessa ferramenta e lançamos ela. Né? Então, várias ferramentas que a gente cria e que a gente tá para criar dentro do HackerEdge é muito com isso, pensando, pô, como é que eu consigo ajudar a vida de quem faz tráfego? Né? Como é que eu consigo simplificar todo esse processo? Né? Então, hoje a gente tem 9 ferramentas lá dentro do produto. Né? Então, todas essas 9 ferramentas são pensando em como que eu consigo facilitar todo o processo de jornada de criação, otimização, análise, para que iniciantes consigam ter resultados profissionais com tráfego, sem necessariamente ele ser um profissional. Fantástico. Legal que você falou aí.
Pedro, meu microfone tá meio... Mas... Ah, tá. O legal que você falou aí, que você deu o exemplo das milhares de lojas de produto, né? De público. De público, sorry. Milhares de lojas de público, que você deu o exemplo antes do futebol de botão, né? Que lá no Facebook tinha uma limitação e aí o Hackereds veio e resolveu isso pro gestor de tráfego, dando essas milhares de opções. Isso é uma dor muito comum da galera Sim. que começa na gestão de tráfego. E tem um problema que acaba que essa ferramenta resolve muito. Por exemplo, você vai começar a vender água, né? Não, vamos lá, um exemplo. Por exemplo, você vai começar a vender vinho, né? Você criou uma marca de vinho agora, um e-commerce de vinho, e vai começar a vender vinho. Qual que é o seu maior problema hoje, na hora que você vai fazer tráfego? Você precisa começar a criar a sua audiência, criar o seu público, entender o que funciona, o que não funciona. Isso demanda tempo e demanda dinheiro. Né? Sim. Aonde que a loja de público entra para isso? Entra para encurtar esse período, porque você pode entrar lá dentro da loja de público, achar o público, por exemplo, pessoas que estão interessadas em vinho, né? Vinho branco, vinho tinto, adegas de vinho, enfim, né? Tem várias possibilidades lá, e usar aquela audiência para anunciar. Ou seja, você já pega um cluster, né? Uma segmentação que ela já está meio que pronta para comprar e exibe seu anúncio para ela, né? Porque ela já demonstrou seu interesse de compra em outros sites. Então, isso encurta muito, muito o processo de aprendizado, de escala, e que as suas campanhas realmente comecem a dar certo. Demais. Né? Então... Não. O cara também não fica dependente da inteligência do Facebook pra pegar os dados, né? Perfeito. E acelera, né? Acelera muito o processo de uma campanha dar certo ou não dar certo. Perfeito. Legal. É interessante porque vocês têm um background não só de tráfego, então tem ali tudo de empreendedorismo, de startup, de softwares. E aí, hoje a gente, tipo, eu e a Carol, que a gente já prepara a linha antes, a gente fica super feliz, porque a gente quer sempre pegar pessoas que consigam entregar um valor agregado direto para nossa audiência. E vocês são especialistas em gestão de tráfego, que é um dos grandes pilares do marketing digital, independente do nicho ou do modelo de venda que você faz. Perfeito. E o nosso público é um público bem topo de funil. Então, quando vocês estavam falando de contingência, otimização, público, são todas coisas que a gente gostaria de perguntar para vocês, para poder destrinchar isso e entregar um valor para nossa audiência. Que se a gente já falar, por exemplo, de startup e round de investimento, Total. talvez não conecte tanto. Então, indo para essa especialidade de vocês de gestão de tráfego, vamos bater um papo mais dentro disso. Primeiro, para quem nunca caiu aqui de paraquedas, nunca ouviu falar, como é que vocês definiriam gestão de tráfego? Pode ir. Cara, gestão de tráfego, para mim, é você criar meios para que uma mensagem chegue numa audiência específica. Então, no caso você tem as plataformas, né? Vamos colocar lá o Google, o Facebook, o Instagram e outras. Gestão de tráfego é você usar essas plataformas para poder comprar a atenção das pessoas que estão naquelas plataformas lá e trazer para dentro da sua marca. Então você vai pegar, vamos pegar o exemplo do Felipe lá, né? Eu tenho uma empresa que é um e-commerce de vinho. Pô, o que eu vou fazer de gestão de tráfego na minha empresa de e-commerce de vinhos? Eu vou comprar lá no Google anúncio das pessoas que estão buscando por comprar vinho na internet. Então eu estou pegando o quê? O que é o tráfego? É aquele fluxo de pessoas lá. Então eu estou comprando o tráfego do Google, das pessoas que estão buscando por esse produto, e trazendo para minha empresa. E por que você tem que fazer a gestão disso? Porque você está o tempo inteiro otimizando e testando e fazendo esse negócio dar certo. Então, cara, se eu colocar um anúncio para rodar hoje e colocar verba naquilo lá, aquilo vai se comportando de maneiras diferentes ao longo do tempo. A audiência, ela muda, um anúncio que funcionava ontem não funciona mais hoje, eu preciso ficar testando aquilo o tempo todo e acompanhando e fazendo a gestão desse tráfego de pessoas e de como que isso está se comportando. E isso é um negócio que a gente foi aprendendo muito na prática ao longo da história do Hackereds. Igual a gente falou com vocês, a gente começou o negócio com R$0 de investidor, com dinheiro do nosso bolso das consultorias lá. A gente começou no Hackereds investindo, pouquíssimo em tráfego, R$500, depois foi para 1.000, depois foi para 2.000, depois para 10.000, depois para 100.000, o negócio foi escalando. Então é muito isso, cara. Dá para ir gerenciando o negócio, testando, aprendendo a fazer. Hoje no Hackereds, em termos de empresa, a nossa empresa ela é totalmente voltada para tráfego pago, para funil de vendas, e o nosso negócio sustenta totalmente baseado nisso. Então, cara, a gente tem uma série de rotinas dentro do Hackereds para poder gravar criativo, para poder testar anúncios novos, para poder analisar muito de perto os números que a gente acompanha. Então, cara, no Hackereds, a gente tem uma reunião todos os dias com os principais lideranças da empresa, 9 horas da manhã, em que a gente olha os resultados do dia anterior e se pergunta no dia seguinte, o que a gente vai fazer hoje para poder vender mais? Então a gente está ali acompanhando muito de perto o tempo inteiro o que a gente está fazendo dia após dia, e o dia de hoje tem que ser sempre melhor do que o dia de ontem.
Massa. Perfeito. Total. E no que se trata de orçamento, como é que a Hackereds ajuda a galera a definir orçamento de campanha, por exemplo? Legal. Orçamento é um ponto muito específico de cada um, né? Porque orçamento cada um tem o seu, né? Então você fala assim, putz, quanto que eu posso colocar nessa campanha? Em tese, você está confortável em perder, porque pode dar muito certo ou pode dar muito errado, né? Então não tem um número mágico para isso. Mas como é que a gente auxilia, né, esse usuário dentro do Hackereds? Pode ser tanto do Hackereds quanto fora, porque a metodologia ela é a mesma, né? Por exemplo, eu tenho uma campanha onde eu invisto, sei lá, R$100 por dia, um número hipotético aqui. Como é que eu vou saber se eu vou colocar mais dinheiro ou menos dinheiro nessa campanha? Em tese é muito simples. Pô, se essa campanha tá me dando resultado, eu coloco mais dinheiro. Se essa campanha não tá me dando resultado, eu tiro o dinheiro dessa campanha ou pauso essa campanha totalmente. Mas aí tem uma questão que eu só colocar mais dinheiro em uma campanha específica, sem ter uma estratégia por trás daquilo dali, às vezes vira um problema também. Porque nem toda campanha ela tem um limite máximo ali que ela consegue suportar de dinheiro, né? Aquele público que você está usando dentro daquela campanha. Por exemplo, se eu tenho uma campanha que eu tenho 1 milhão de pessoas dentro daquela campanha, né? E eu tenho uma verba que eu impacto aquelas pessoas muitas vezes, vai chegar uma hora que eu colocar mais dinheiro ali não vai melhorar o meu resultado, né? Na realidade, vai até piorar o meu resultado. E aí eu tenho que ter uma estratégia de tráfego mais robusta, com outros públicos, outros criativos, outras formas de escalar a minha campanha que não seja só colocando dinheiro, né? Então o Hackereds acaba ajudando o anunciante nesse ponto com o algoritmo do Doctor, onde que o Doctor pega, lê as campanhas que estão ativas deles, entende esse padrão, aonde que tem espaço, né? A gente tem um negócio que a gente chama spread de escala, né? Que é o quanto que o cara está disposto a pagar pelo CPA, o quanto que está o CPA atual dele, qual que é a diferença e o quanto que aquele público, pelo tamanho, aguenta de mais investimento, né? Para a gente chegar no balanço ideal. Né? Existe uma fórmula para isso acontecer, tipo matemática mesmo, para calcular mais ou menos ali o algoritmo do Facebook para eu entender o quanto mais eu posso colocar ou o quanto que eu devo tirar, né? E assim que o algoritmo do Docker ele trabalha em cima dessas campanhas. E uma coisa que eu acho super legal de falar, linkado com isso também, aproveitando que você falou de conectar com o público que é mais topo de funil, tem algumas características do marketing do Hackereds que a gente atribui muito ao sucesso da empresa. Que a gente sempre teve, apesar de eu e o Felipe, a gente veio de uma base de publicidade, vou dizer assim, a gente sempre olhou o marketing de uma forma muito diferente. Então, muito do que a gente conseguiu fazer no Hackereds veio dessa forma que a gente tem de olhar as coisas. Então, igual eu falei com vocês, a gente pegou lá um vídeo de vendas da Empíricos e criou uma ideia em cima disso, dos públicos secretos, e isso chamou muita atenção da galera. Então, o Hackereds nunca foi apesar de ser uma startup, ele nunca teve aquela comunicação institucional de startup. Se o Hackereds fosse startup mesmo, raiz, igual todo mundo faz, a headline do site seria a startup que vai ajudar você a fazer os melhores anúncios. E não, era tipo, aprenda a anunciar com os públicos secretos do Facebook, sabe? Então a gente teve essa pegada muito forte de criar ideias novas de marketing, de criar escrita persuasiva e principalmente de não ter vergonha de sair do padrão e de, fazer uma comunicação que fosse soco na cara e que chamasse a atenção das pessoas. Então a gente testa de absolutamente tudo que vocês imaginarem. A gente não se limita somente a fazer anúncios bonitinhos com design, com a identidade visual, que tem a corzinha do Hackereds. A gente já testou de tudo. Então tem anúncio meu da loja de públicos, que sou eu, preto e branco, num fundo amarelo, com a música de rock and roll, com, cara, 1000 coisas acontecendo para chamar a atenção. Agora já teve uma vez que a gente testou um anúncio que era um print do story, que nesse story em cima tinha a imagem de um ovo frito. E embaixo desse story tinha assim, você tem dificuldade em fazer tráfego pago? Usar o Hackereds nos seus anúncios é tão fácil igual fritar um ovo. Um anúncio que não tem nada a ver com software, não tem nada a ver com tráfego pago, não tem nada a ver com nada, mas quebra o padrão. Quem que tá vendo os stories lá do nada vê um story de um ovo frito. E a imagem ela era criada no story do Instagram, então tinha cara de stories e não gerava aquela resistência do cara achar que era um anúncio, parecia um story. Sim. E do nada o cara tá mexendo no Instagram e vê um ovo frito. Cara, esse anúncio sozinho vendeu R$400 mil de assinatura do Hackereds. Meu Deus. Um criativo. Um criativo. Mas é porque tava muito personalizado ali, tipo, a pessoa tava próximo da audiência. Um criativo de... Hoje a gente solta, sei lá, uns 20, 25 criativos novos por semana, por aí, né? Sim. Uau. Incrível.
E uma coisa que o Felipe falou que... Por que isso acontece, né? Por que a gente solta tanto criativo assim por semana? Hoje, no nível de investimento que a gente tem no Hacker Ads, igual o Felipe falou, pô, se eu usar muito um criativo lá para uma audiência muito específica, aquilo satura muito rápido. Quem já tinha que ter visto, já viu. Então, eu preciso estar o tempo inteiro renovando os anúncios e jogando anúncio novo. Então, a gente tem 2 reuniões na semana no Hacker Ads que a gente chama de fábrica de criativos. Que é para nossa equipe, independente se o cara é designer, videomaker, todo mundo da equipe de marketing tem que trazer ideia de criativo, tem que trazer o criativo pronto. Que legal. Então, se eu sou social media do Hacker Ads, eu tenho que fazer criativo pro Hacker Ads. Ah, mas eu não sei mexer no Photoshop. Faz no Canva. A gente chama de monstrinho. Tem que levar um monstrinho lá pra dentro, o conceito desse criativo. Aí depois a gente pensa se a gente vai gravar, se vai mandar isso pro designer, o que vai fazer. Ou se vai deixar do jeito que tá mesmo. Exato. O criativo toscão, né? Que funciona pra caramba. Falar a verdade, funciona mais do que os bonitinhos. Não sei explicar porquê, mas acontece. Mas a gente se esforça muito a isso, sabe? A testar, a todo mundo levar ideias novas, porque a gente consegue um pouco quebrar esse padrão e sair um pouco daquela caixinha. Por exemplo, pô, se eu tenho 3 copywriters que só estão escrevendo anúncio, todo mundo olhando aquilo, só eles estão olhando para aquilo, acaba que fica viciado, né? Não consegue enxergar nada fora da caixinha. Então, quando você tem um monte de gente levando ideia boa, ruim, não importa. É levar a ideia, né? E lá dentro a gente faz um filtro pra falar, pô, vamos passar essa pra produção, não vamos. Então, assim, de verdade, 80% hoje do nosso resultado é por conta de criativo. Sim. Público é importante, segmentação é importante pra caramba. Mas assim, na nossa visão, criativo é 80% do nosso resultado, fato. De maneira geral, criativo é o 80-20 do resultado na gestão de tráfego. Total. Tanto a prova disso é quando a galera usa público aberto, né? Porque o público aberto meio que você tem um público aberto, né? Onde que você comunica uma mensagem ali através do criativo. Quem vai qualificar o seu público a princípio é o criativo. Você tem um criativo falando lá, atenção médico. Pô, você está falando com um público de médico. Então quem vai clicar, quem vai reter naquele criativo ali, em tese, é um médico, né? E aí como isso vai ser otimizado, aí total mérito do Facebook. Pô, eu consegui exibir o meu anúncio para todo mundo. As pessoas que são mais qualificadas interagiram e compraram em cima daquele meu anúncio. Pô, aí o Facebook conseguiu entender qual que é o cluster que funciona mais lá e ele automaticamente vai fazer uma segmentação por baixo dos panos. Sim. Vamos chamar assim. Onde que ele vai entregar aqueles anúncios para as pessoas certas. Sim. Né? Mas a ponta de tudo é o criativo. Sim. É verdade. E nessa reunião de fábrica de criativos, algo que a gente faz, que eu acho que é o segredo muito das coisas darem certo também, que muita gente não faz, é parar pra olhar de verdade pro que deu certo. Então, cara, a gente testa muita coisa, mas de tudo que a gente testa, a gente tem 2 momentos nessa reunião. O momento em que a galera traz os criativos novos e o momento em que a gente para analisar os criativos que estão funcionando e para se perguntar por que tá funcionando. Então, a gente já identificou, por exemplo, que um negócio que funciona muito para anúncio do Hacker Ads é você começar o anúncio falando... Atenção você que faz gestão de tráfego ou que faz anúncio na internet. E mostrando, não o Hacker Ads, mas o gerenciador de anúncios de Facebook. Porque é um elemento que as pessoas que conhecem tráfego pago já batem o olho, já se identificam e já vão reter. Se eu mostrar o Hacker Ads, ele não conhece, então ele vai bater o olho, não vai conhecer, mas se ele vê alguma coisa que ele conhece, ele tende a ficar por mais tempo. Então esses padrões você vai começando a identificar e hoje a gente, sabe muito bem o que fazer para fazer um criativo de sucesso dentro do Hacker Ads. E isso vai gerando também um efeito que, apesar da gente repetir muito o que funciona, você testar coisas novas o tempo inteiro, de tempos em tempos, naturalmente vai ter um cisne negro lá. Igual Sim. que é o negócio do ovo frito. Pô, beleza, eu tô vendendo X ali no Hacker Ads todo dia. Mas quando eu acerto um ovo frito, a gente pode vender 2X, 3X, 4X durante um tempo ali. Então a gente tá sempre tentando também trazer essas revoluçõezinhas e ir aumentando. Muito bom, total. Não, só um comentário. O fato de vocês fazerem a galera toda trazer ideias de criativo é um jeito de também ter sempre repertório pra poder estar criando em cima. Sempre. Porque se tem uma coisa que a gente conversa aqui com a galera, principalmente da área criativa, que precisa ter ideias e tal, fazer conteúdo ou até mesmo fazer criativo pra anúncio, é exatamente isso. É tá sempre aumentando o repertório. E quando você usa ideias do seu time, porra... E é muito legal. Igual eu falei do exemplo de social media, da menina de social media que traz ideia. Cara, ela é uma ótima pessoa pra trazer, porque ela tá o tempo inteiro lá respondendo dúvida da galera no direct o dia inteiro. Não, teve uma sensacional que a gente rodou recentemente do Big Brother. A gente fez uma brincadeira com o Big Brother. Pô, por quê? Porque tinha uma pessoa atenada que... Pô, eu não assisto TV. Eu nem sabia que tava acontecendo no Big Brother. Mas tinha uma pessoa do time que tava antenada nessa hype, em tudo que tava acontecendo, e trouxe uma ideia super foda. A gente gravou uns 2 ou 3, né? Que eu vi.
Eu descubro os anúncios às vezes rodando, né? Na hora que já. na hora que ele me impacta no Facebook. Mas, putz, é por conta disso. Tem um monte de gente com visões de mundo diferentes, sabe? Que. Infinitas possibilidades. Total. Né? E as pessoas não têm noção disso, de como avaliar o que funciona dá muito resultado. Já teve gente que falou, quando eu tava de roupa vermelha, eu vendia mais. Então eu comecei a fazer alguns criativos com roupa vermelha. E a pessoa não imagina que uma cor de roupa vai gerar mais conversão. Então, mas só olhando pra trás e identificando o padrão, você vai encontrar, por aqui é o caminho. No meio você tocou no assunto de você entrega o público aberto e o Facebook vai otimizar a campanha. Total. Então vamos supor agora que a pessoa que tá aqui ouvindo a gente, ela já tem o one-on-one, ela já sabe subir uma campanha, criar os conjuntos, já botou orçamento e aí ela começou a ter os resultados e ela quer otimizar a campanha dela. Como otimizar uma campanha? Tá, vamos lá. Tem alguns pontos, né? Qual que é o objetivo dessa pessoa com a campanha? Então, o otimizar parte por várias camadas, né? A primeira coisa imagina lá que essa pessoa tem essa estrutura de campanha pronta, né? A primeira coisa que ela tem que entender, quais são as métricas do funil dela, né? Quanto que ela pode pagar por compra? Eu posso pagar R$100. O quanto que eu posso pagar por pessoas que visitam o meu checkout? R$50. Quanto que eu posso pagar por pessoas que visitam a minha página? Sei lá, R$5. Um exemplo. Né? E a partir do momento que a gente tem a tabela FIP do meu funil ali que a gente brinca, né? Onde que eu sei quais são os custos que eu posso pagar por cada etapa do meu funil, né? Pessoas que clicaram no meu anúncio, que visitaram a minha página, que foram para o meu checkout e compraram, aí o meu processo de otimizar, ele fica um pouco mais previsível, porque de uma maneira muito simplificada, o que a gente faz? Basicamente, olha, tudo que está dentro, eu deixo e aloco mais dinheiro. Tudo que está fora desses parâmetros, ou eu reduzo o orçamento, ou eu tiro fora. Né? Uma maneira muito simplista, a forma mais básica de otimizar tráfego é dessa forma. O que está funcionando, eu deixo e aumento o investimento, se esse for o meu propósito. Aí o que não está funcionando, eu tiro. Você tem alguma outra abordagem sobre isso? É exatamente isso. Acho que é a forma mais simples de explicar. Tráfego direto, o pessoal bota público aberto e deixa o criativo segmentar. Perfeito. Mas vamos supor que você vai fazer um lançamento, CPL1, CPL2, CPL3. Você vê a galera utilizando muito público aberto ou eles já têm os seus públicos pré-definidos e trabalham a estratégia em cima deles? Isso. Eu acho que tem alguns momentos, porque, por exemplo, se você está no momento de captação, você pode captar tanto a sua fatia do seu público quente ali, que é envolvimento do Instagram, lista de remarketing, enfim, né? E quando você quer escalar um lançamento, por exemplo, você tem que partir para outros públicos. E público aberto pode ser uma opção, sem dúvidas. Porque da mesma maneira que com tráfego direto lá para venda direta, o meu objetivo final é a venda, para um lançamento, o meu objetivo final é o lead. Né? Então, o que eu vou estar parametrizando ali, o que o Facebook vai estar otimizando, é em cima do meu evento lead agora e não mais o meu evento compra. Então, em relação a como isso é estruturado, é indiferente. Né? Aí o que vai drivar se você vai para um caminho de utilizar públicos mais segmentados, né? De envolvimento, remarketing e outros, vai ser a escala que você quer dar para isso. Você quer ter uma escala muito, muito alta? Público aberto pode ser uma excelente forma. Entendi. E como encontrar o público ideal para o seu produto? O cara chegou lá, mas vocês viram que ele não tá batendo, ele precisa de um público mais saudável. Como é que ele faz para encontrar o público dele? Cara, acho que existe a perspectiva disso de gestão de tráfego, de técnica do gerenciador do Facebook, mas existe um passo para trás ali que é o que muitas das pessoas elas ignoram sempre, assim. O que a gente vai ver no primeiro módulo de todo o curso de marketing digital ali? Que o cara, ele tem que fazer uma pesquisa de público dele para poder entender. Então, cara, a internet ela é tudo aberta e a gente não para pensar o tanto de forma que a gente tem de conhecer um público a fundo. Eu gosto sempre de que eu vou falar disso, eu falo de um exemplo de uma cliente da consultoria que a gente teve, que era uma dentista que ela vendia jalecos premium ali de dentista. Então era um jaleco um pouco mais chique e tal. A gente ia escrever um lançamento para poder vender esse produto, que era um produto vendido no e-commerce. E eu não sou dentista, nunca fui dentista, não tenho nenhum dentista próximo, mas eu precisava vender esse produto lá. Cara, eu passei uma semana dentro de grupo de dentista no Facebook e era início da pandemia. Então eu queria muito saber, tipo, cara, como que esses caras estavam se comportando, o que eles estavam sentindo, o que eles estavam falando. E teve um grupo específico que eu entrei e tinha um tópico lá,
que era assim, cara, e aí, vocês que são dentistas, como é que vocês estão se sentindo nessa pandemia e tal? E tinha muita gente lá dentro do grupo falando, pô, eu tô com medo de ir no escritório e voltar pra casa e passar pra minha família, eu não sei como é que vai ser, porque eu tenho que pagar as contas, não sei o que, a galera muito insegura, assim. E, cara, depois de uma semana dentro desse grupo, lendo o negócio todo dia, a gente foi lá, escreveu o lançamento, começou a rodar tráfego pra aquilo e a gente vendeu mais de 100 mil reais de jaleco de dentista em uma semana. Uau. Então, cara, tem até a parte técnica disso, mas eu acho que muito de você acertar passa por você conhecer o comportamento do público. Que é isso que eu falei, por exemplo, por que os anúncios de Hacker Ads funcionam mostrando o gerenciador? Porque se eu mostro um negócio que o cara conhece e falo, você que tem dificuldade em usar o gerenciador do Facebook, aí eu passo para algo que eu quero que ele conheça. Pô, então você precisa conhecer o Hacker Ads. Mesma coisa com o cara do dentista. Nos e-mails, a gente falou do problema que estava acontecendo de uma forma que a galera mandou e-mail respondendo e falando pra dona da marca. Ô Bianca, nossa, eu não sabia que você também era dentista. E ela não é dentista. Mas a gente falou do negócio de um jeito, parecendo que a gente tava conhecendo tanta situação que a galera se identificou. Então, assim, essa é uma parte, um passo pra trás disso de poder segmentar, escolher e conversar com o seu público, que é tão importante quanto você chegar e saber segmentar isso lá no gerenciador e saber configurar da melhor maneira. E no Hacker Ads, assim, tem algum tipo de ferramenta que auxilia o gestor de tráfego a melhorar essa habilidade? Porque tem que entender de comportamento humano ali. Tem alguma coisa nesse sentido? Legal. De ferramenta, a gente tem a loja de públicos e essa ferramenta que é o target, né? De buscar os públicos de interesse. Mas para ensinar o cara a ter esse raciocínio, a gente, além de ter as ferramentas do Hacker Ads, a gente tem uma universidade lá dentro. Então, pô, eu sei que o cara, ele chegar lá, olhar pro Hacker Ads e falar, vou começar, ele precisa ter toda uma base de marketing digital para conseguir fazer isso da melhor maneira possível. Então lá, você entra e você vai ter uma série de cursos dentro do Hacker Ads para você poder fazer. Tem curso de Facebook Ads, tem curso de marketing, tem curso de copywriting, tem curso de como criar oferta, de como vender pelo WhatsApp, de como criar um e-commerce, de como ser afiliado. Tudo que esse cara precisar de aprender de habilidade do mercado digital, ele entra dentro do Hacker Ads, vai aprender um caminho de como fazer isso e vai usar a ferramenta para poder executar isso na prática. Caramba, tem tudo ali. Vocês reteram a galera ali, tipo assim. Não preciso sair daqui pra nada. Sim, de ponta a ponta. Exato. Essa era a ideia. Uau. Realmente Legal. criar uma suíte onde que o iniciante, pelo que eu falei lá atrás, conseguir entrar na ferramenta, ter resultado profissional, sem necessariamente ele ser um profissional. Agora, assim, pra aquela pessoa que tá começando hoje na gestão de tráfego, o que vocês diriam? Porque vocês são especialistas. O que vocês diriam pra ela, assim, antes de entrar no Hacker Ads, vamos imaginar, assim, o que ela precisa saber pra lidar de forma saudável com as políticas do Facebook? Vou deixar o Felipe falar essa porque ele puxa minha orelha até hoje com isso. Pois é. Porque eu imagino que pra otimizar o trabalho de um gestor de tráfego, tem que entender muito bem das políticas Vamos do lá. Facebook. Acho que a forma mais fácil e até meio óbvia de entender as políticas do Facebook é ler as políticas do Facebook, né? Ele tem um curso gratuito lá dentro do Facebook Blueprint, onde que basicamente é um curso de 30 minutos, onde que o Facebook fala todas as regras, o que pode e o que não pode. E ele tem uma linha muito tênue, aí que eu fico puxando a orelha do Igor e do time sempre, que é, por exemplo, a gente tem um marketing relativamente muito agressivo e a gente nunca tomou um bloqueio. Nunca tomamos um bloqueio. Em 4 anos. Em 4 anos. Por quê? Porque a linha tênue ali entre o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer, a gente fica ali no meio do muro, né? Então, qual que é a melhor maneira de fazer isso para não tomar bloqueio? Entender um pouco o que funciona, o que pode, o que não pode, e modelar a sua oferta, a sua copy, para que não infrinja essas políticas, né? Eu vejo muitos players que eles são até meio que ocultos, assim, que eles vendem produtos, vamos chamar assim, do nicho black, né? Que são proibidos ali pelo Facebook, de uma maneira super tranquila lá dentro, porque a comunicação deles é isso, ela fica no meio do muro ali. Ou seja, não tem segredo. Não tem segredo, não tem o hack, aquele botão que você aperta e aí você sobe o seu anúncio por outro lugar, não, né? Obviamente, quando você vai para uma estratégia black e você quer usar anúncios blacks, aí sim tem estratégias para isso. Mas quando você quer manter a sua conta de anúncio saudável ali, você consegue ter criativos agressivos até certo ponto, né? E que não infringam de forma alguma as políticas. Se qualquer pessoa entrar lá na nossa biblioteca de anúncio e olhar, vai falar assim, pô, como que esses caras não tomam um bloqueio? Simples, porque a gente tá na linha tênue ali entre fazer muito errado ou fazer muito certo.
né? Então, é achar um meio do caminho. E, tipo, não tem receitinha de bolo, né? É literalmente pegar as políticas, fazer o curso, entender o que pode, o que não pode, o que pode ser comunicado, né? E moldar isso, né? Por exemplo, pô, você não pode falar assim, ganhem dinheiro amanhã. Mas você pode falar assim, pô, entenda como pessoas estão ganhando dinheiro rápido. Isso eu posso falar. Eu tô constatando alguma coisa, eu não tô prometendo. Legal o exemplo que você deu. Entendeu? Então, o como que você vai modelar a sua oferta vai fazer se você vai tomar bloqueio ou não. E no que se trata de imagens de criativo, por exemplo, você deu um exemplo aí de copy, de né? copy. O Igor conversou com uma pessoa recente, que foi a Natália, que ela tem muito essa pegada, Natália Torres. Tem. Ela vai Nossa, gravar com Natália nós. Torres. Ela falou A gente com a ficou muito gente. curioso com os criativos dela. Sim. Mas, cara, tem um exemplo que eu acho que é o mais claro pra trazer disso, é a galera que tem pro sex shop, por exemplo, Sim. que vai anunciar. Cara, você não pode chegar e anunciar simplesmente uma coisa de sex shop no Facebook, mas eu posso pegar um vídeo de um cara segurando uma banana e jogando mel em cima, saca? Pô, você Pode. remete de alguma Faça de boa. forma indireta ali, sem falar que é. O Que a negócio pessoa vai entender. Sim. Exato. É o que duplo sentido. É o que o Felipe falou, pô, você tem que entender quais são as regras e o que você pode fazer e o que você não pode. A partir do momento que você entendeu isso, qualquer coisa que tá escrito ali não pode fazer, desde que você não faça aquilo especificamente, tá tranquilo. Mas eu posso pegar a foto lá da banana com o mel em cima, pô, o Pode. Facebook não vai virar e falar, não, isso aqui. E é um negócio que... eu gravei um vídeo com a Natália recente, ela falou um negócio que é super legal, que é tipo assim, cara, a galera pensa no... A gente conversando sobre isso, falando, né, tipo, pô, a gente pensa esse negócio de bloqueio no Facebook muito como um jogo de polícia e ladrão. Sim. Tipo, eu tô fazendo um anúncio que é proibido e o Facebook, que é o cara mal, tá vindo aqui, vai me descobrir, vai me bloquear. Mas a verdade é que, tipo assim, cara, se a gente parar pra pensar de verdade, pô, o Facebook sabe que a galera faz isso e deixa de certa forma fazer, desde que aquilo não polua muito a rede social a ponto dela ficar insuportável de ser usada. Então, se você souber burlar isso, ele vai deixar você fazer. É o que a Natália falou, tipo assim, cara, o Facebook gosta do anunciante, porque a gente gasta muita grana nesse nicho lá. Ele deixa a gente fazer, ele só quer que a gente faça de uma forma que não horrorize as pessoas, vamos dizer assim. Total. Perfeito. Que eu já vi alguns anúncios, sem dúvida, alguém usando o Estratégia Black ali atrás rodando, que você fala assim, putz, algumas coisas muito pesadas mesmo, impróprio até pelo horário que a gente tá gravando esse podcast. E passou, mas vai cair. Então, tipo assim, eu acho que é um jogo meio que insustentável, né? Tipo assim, não é que é insustentável, mas, putz, é desgastante, né? Então, Eu fico imaginando também de estruturação de contingência, cara. Total. É muito... lógico, agora existem várias automações aí Sim, e tal, sim. mas se você for pensar, vai lá assistir Olha, eu tentei te ajudar, mas realmente não tem segredo. Você tem que fazer o curso do Facebook e ler as políticas. eu acho que é o melhor caminho. Perfeito. Ó, você disse que é uma linha tênue, então dá Sim. espaço para dupla interpretação. Vamos dizer que a pessoa assistiu o curso, leu tudo Aham. e a conta dela foi bloqueada. Provavelmente ela não entendeu exatamente o que poderia fazer. Mas a conta E dela não foi tinha bloqueada. contingência. Não tinha contingência. O que fazer nesse caso? Peraí, vamos lá. Repete a A pergunta, pessoa por favor. subiu o anúncio e Foi ela lá. achou que... Não, agora eu já sei tudo do Facebook. Só Uhum. que ela subiu o anúncio e a conta foi bloqueada. O que fazer nesse caso? Porque muita gente para Ótimo. aí. Tá, legal. Que tem algumas questões. Às vezes, e o Facebook, ele não deixa muito claro por que ele tá te dando aquele bloqueio, né? Às vezes o problema não tá só no criativo, tá? Eu acho que tem outras coisas que envolvem isso aí. O problema pode estar, por exemplo, na página. Né? Então, a página de destino que você está mandando o seu visitante, se ela tiver alguma imagem, alguma copy que foge um pouco das políticas também, é um problema. Né? Então, é um conjunto. Né? E isso tem dois tipos de verificação. Tem uma verificação que um robô vai lá, passa, entende se você está usando as palavras black, que ele deixa isso descrito nas políticas, o que não pode ser usado. Se ele entender que aquilo está fora das políticas, ele vai bloquear o anúncio e a conta, vai bloquear tudo, né? E você não tem algumas informações básicas, como política de privacidade, termo de uso, né, dentro do rodapé do seu site ali. Se você tem um anúncio que não infringe as regras, se você tem uma página que não infringe as regras, e se você tem os termos de uso, política de privacidade do seu site, cara, não tem porque você tomar bloqueio. Se você tomou bloqueio, alguma dessas coisas está desalinhada, né? E aí agora, acho que é o trabalho mais complexo, até para o iniciante entender, tipo, aonde que eu tô errando. Né? E eu entendo que isso é complexo e é muito de interpretação, que nem você falou. Né? Para o cara saber o que ele tá errando ou o que ele tá acertando,
vai um tempo ali, ainda mais pro iniciante, né? Mas se fazer o básico, o que os termos de política e privacidade do Facebook tá falando, não tem muito mistério, né? Que é esse caso que eu falei, pô, tem 5 anos que a conta roda, com uma comunicação relativamente agressiva, se vocês repararem, e a gente não toma bloqueio justamente porque fica muito nessa linha tênue do poder e não poder. Entendi. Massa. E no que se trata de métricas, existem métricas assim que são mais importantes do que as outras para poder analisar se deu bom um anúncio? Pra mim tem o objetivo final. Se o objetivo final do anunciante é vender, a minha métrica é venda. Se é lead, a minha métrica mãe é lead. Né? E se é visita, visualização de vídeo, é aquilo. Então, qual que é o sucesso pra mim? O meu objetivo da campanha. Ponto. Né? E aí, como é que a gente analisa as outras métricas? Quer dizer que as outras métricas não são importantes? Não, elas são secundárias. Por exemplo, alguém vai falar assim, CTR é a métrica mais importante. Discordo, porque tipo assim, se eu tenho um CTR que, sei lá, é 0.01, um exemplo, mas eu tô conseguindo escalar e trazer vendas dentro do meu CPA desejado, pra mim tá lindo. Né? Eu vou começar a olhar para aquelas outras métricas quando o meu CPA desejado ali, seja lead, seja venda, ele não tá batendo. Né? Por exemplo, meu custo por compra tá muito caro. Era para eu estar pagando R$100 por compra e tô pagando 200. Opa, deixa eu entender. Como é que tá o meu custo de initiate checkout? Tá dentro da média? Ah, tá, não tá? E aí eu vou andando passos para trás do meu funil. Como é que tá o meu custo de visualização de página? Como é que tá meu custo por clique? Como é que tá meu CPM? Como é que tá meu CTR? Basicamente essa régua que eu falei aqui é o que a gente usa para analisar. Então sempre quando tá ruim, eu vou vindo de trás para frente para ver aonde que eu acho o gap. Porque na hora que a discrepância começa a ficar alta, eu começo a achar onde tá o problema. Por exemplo, se o meu custo por inicialização de checkout ele aumentou muito, né? Pode acontecer duas coisas. Ou deu algum problema na minha página, que eu não estou mandando as pessoas para dentro do checkout, ou as pessoas que eu estou mandando para dentro da minha página, elas estão mais qualificadas dentro daquela audiência ali. Se já é um funil que já funciona, eu já sei como é que são as métricas dele, é mais fácil eu entender aonde que está essa discrepância para ir tomar uma ação em cima. Né? Então a gente só toma uma ação em cima de uma campanha quando eu sei qual parte do funil ali tá acontecendo a quebra. Show. Nice. O que é que vocês entenderam como gestores e empresários que fez o jogo de vocês virar? Tiveram vários. Tem que selecionar um? O que vocês acreditam que é realmente relevante? Cara, eu acho que, pra mim, o significado raiz de gestão mesmo e o que faz a nossa gestão funcionar muito é um pouco do que eu falei aqui atrás, no sentido de a gente tá em cima dos números o tempo inteiro. A gente tem número para tudo, para cada mini detalhe no HackerEd de todos os setores, desde o atendimento, vendas, marketing, e a gente acompanha muito de perto tudo que tá acontecendo o tempo todo. Então a gente tem essa reunião diária de resultado que eu falei com vocês, que a gente olha o resultado de ontem, a gente tem uma meta diária e a gente tem que bater essa meta diária, não é a meta da semana, não é do mês, não é do trimestre, ela é diária. E cara, a gente tem como analisar todas essas métricas. Então igual o Felipe falou, cara, ontem a minha meta era X. Se eu chegar na reunião amanhã de manhã e não tiver batido a meta, a gente vai olhar por que não bateu. A gente vai ver quanto que o time de marketing vendeu, quanto o time de vendas vendeu, quanto que a gente investiu em tráfego, se está dentro da meta que a gente deveria ter investido para bater a meta de faturamento. Investimos o que deveria ter investido. Tá. A quantidade de pessoas que visitam o nosso site foi a quantidade que deveria ter sido para a gente conseguir vender o tanto que a gente queria? Foi. Tá, das pessoas que visitaram, a porcentagem de pessoas que foram pro checkout, ela foi a porcentagem que deveria ter sido pra gente vender o tanto que a gente queria? Foi. E a gente começa a analisar tudo. Então, cara, se em um dia a gente não bateu a meta, a gente volta para todas as métricas e fala o que deu errado. Porque pode ter acontecido alguma coisa, pode ter caído o servidor do site, ou pode ser que a campanha que azedou, pode ser que o time de vendas ontem teve um problema, que os links não estavam funcionando, sei lá. Acontecem 1000 problemas nessa jornada, mas acho que muito do que faz tudo dar certo é que a gente está o tempo inteiro em cima de todos os números. Total, e a gente consegue sentir na hora que alguma coisa tá começando a ir para um lado bom ou para um lado ruim também. Então isso de estar em cima dos números todo dia, pra gente,
faz muita diferença, não só para marketing, mas para marketing, operação, vendas, tecnologia, CS. Então a gente tem em todos os setores, né, tem uma rotina, pelo menos alguns semanais de acompanhar como tem aqueles indicadores ali para a gente tomar atitude em cima. E eu acho que como complemento disso que o Igor falou, eu acho que habilidades que a gente teve que desenvolver durante esses anos foi de gestão. Né, porque a gente teve que sair de um papel muito de executor, né, pô, lá no início era eu e o Igor executando tudo, né, agora não é eu e o Igor executando mais, hoje em dia eu e o Igor a gente não executa, né, muito menos na consultoria, onde tem um time gigante lá tocando as operações, muito menos dentro do HackerEds, né, hoje a gente tem muito um papel de gestão mesmo, de gerir aquelas pessoas, treinar o time, capacitar, contratar as pessoas certas, treinar as pessoas certas, né, então esse trabalho todo de gestão, né, de alocar todo mundo ali na cadeira certa, fez toda a diferença. É a única forma que a gente tem de escalar. Realmente construir um negócio grande, um negócio sólido, um negócio sério, com gestão, processo, e a gente teve que se desenvolver muito ao longo desses anos aí, todos os dias, para conseguir que a máquina gire. Porque se depender só da gente ou de um time muito pequeno, a gente vai ficar sempre limitado. Não é escalável. Não. E o Felipe até falou atrás, né? Falou, pô, muitos dos anúncios da HackerEds novos que eu vejo quando já tá rodando. Só que lá atrás a gente era os caras que faziam o criativo, editava, subia a campanha, otimizava, não sei o quê. Só que hoje, nossos problemas, eles vão evoluindo pra, pô, hoje a gente não tem que ser mais o cara que cria o criativo e sobe a campanha. Mas eu tenho que ser o cara que na hora que o coordenador do time de vendas lá tá com alguma dúvida, eu tenho que saber apoiar ele, talvez não pra resolver, mas pra ajudar ele a conseguir pensar como resolver. Às vezes tem uma pessoa desmotivada que eu preciso pegar e fazer essa pessoa se motivar. Então é muito mais hoje um trabalho de gestão de pessoas do que um trabalho técnico de marketing digital. Pô, legal você tocar nesse ponto. Em relação à gestão de pessoas, quais foram os maiores desafios que vocês encontraram, assim? Porque no início eram só vocês dois. Sim. E quando vocês começaram a ver o time crescer? Aquele monte de gente entrando, liderar... Eu acho que cada um teve o seu desafio meio que pessoal, assim. O meu... Lá no início, né? Hoje são outros. Mas lá no início, quando o time começou a crescer, eu tinha um problema muito sério de delegação. Eu gostava de concentrar tudo muito em mim, que as coisas sairiam um pouco mais da minha maneira, né? Então eu consegui, abrir mão disso, delegar pro time, entender que todo mundo vai errar e todo mundo tem que evoluir. Lá atrás, falando de 5 anos atrás, foi um processo que no início me doeu muito, mas depois me libertou muito para eu poder fazer outras coisas, criar outras coisas e entender também naquela época que é o processo de desenvolvimento de cada um tem seu tempo e meu papel era aquele dali naquele momento. Show. E fora esse desafio, tem um desafio grande também, que é você simplesmente aprender a contratar. Então você entender de fato como trazer as pessoas para o seu processo seletivo, o que você vai filtrar de fato. Pô, tem perguntas que são feitas em processo seletivo que não filtram de fato o que você quer. Então, cara, você tem que ir entendendo isso e até entendendo qual que é a cultura da sua empresa. Pô, o que eu quero das pessoas que estão aqui? Eu e o Felipe, desde lá da consultoria, a gente sempre teve uma filosofia de trabalho que era, cara, eu quero fazer isso aqui enquanto isso for divertido para mim. Se algum dia eu levantar da cama e falar, nossa, que saco, não aguento mais, a gente vai parar. Então, cara, a gente queria trazer uma galera que amasse o que tava fazendo também, sabe? A gente busca muito trazer gente que é apaixonada com o negócio lá. E, pô, o que tem de gente no HackerEds que, pô, vira final de semana quando tem que virar por conta própria, ou que busca uma solução de fora, ou que busca bater um papo com um cara de outra empresa pra trazer uma solução pro problema da empresa, porque o cara gosta, é impressionante. E sei lá, cara, eu tava até pensando nisso hoje. A gente tem uma taxa baixíssima de gente que sai do HackerEds pra poder ir pra outro lugar. Sim. E, cara, né, não é porque o HackerEds é a empresa mais rica do mundo e paga o melhor salário do mundo ou tem alguma coisa do tipo, mas é porque a galera que tá lá entende muito que tá todo mundo ali fazendo o que gosta e tá todo mundo apaixonado. Então, cara, assim, tem anos já que não tem uma pessoa que vira e fala, eu tô saindo do HackerEds porque eu quero ir pra outra empresa. Uau. Acho que teve um caso só e mesmo assim foi por uma questão de grana que a gente não conseguiria nem Esse caso é bom. O desenvolvedor júnior que estava no HackerEds há 1 ano e 8 meses recebeu uma proposta de fora para poder ganhar em dólar e tal. O cara, todo tímido, chegou para mim, mó sem graça, falou, Igor, eu gosto muito de vocês, mas acabaram de me oferecer um salário de deputado. Tipo 1 para 1, sabe? Chegou uma empresa gringa, ofereceu 1 para 1 que ele ganhava em real para ele ganhar em dólar. Então, tipo assim, pô, é 5 vezes mais, tipo... Putz, não tem muita coisa que eu possa fazer, sabe? E é isso. Legal. Com toda a experiência que vocês adquiriram ao longo dessa carreira dentro do mercado digital,
Quais habilidades você acha que uma pessoa que começou agora deve desenvolver para ter resultado com marketing? Marketing digital, digo. Cara, pra mim, eu vejo muito isso e sou muito focado nessa questão da comunicação mesmo. Talvez pelo meu viés de publicidade, de marketing e tal, mas eu acredito que isso é muito parte do negócio. Então, eu começaria muito estudando essa parte de funis de vendas mesmo, de persuasão, de copywriting, porque, cara, olhando para a história do HackerEds, muito do que fez a gente conseguir fazer o que a gente faz hoje não é porque lá no início eu e o Felipe a gente estudava gestão corporativa das consultorias, sim, era porque a gente estudou o copywriting da Empíricos e trouxe lá a ideia dos públicos validados e começou a vender bem. Então, cara, no início, quando você precisa de caixa, você precisa saber vender. E aí, pô, lá na frente seu desafio vai ser gestão de pessoas e tal. Então, cara, primeira coisa, primeiros passos, você precisa aprender a vender. Vender é copywriting, é funil e é gestão de tráfego. E o cara tem que ser bom nisso. Total, concordo 100%. Acho que esses são os 3 pilares para é a base da nossa empresa hoje, né? É copy, é tráfego e é funil. Basicamente, a gente faz tudo só com esses 3 pontos. Né? Pra vocês terem ideia, hoje a gente saiu de 0 para 45 mil usuários. A gente só fez tráfego, funil e copy. Né? A gente não tem estratégia de conteúdo, a gente tá começando agora. Né? A gente não tem canais de parceria, a gente não tem afiliado, a gente não tem nada. O que a gente tem é um funil muito bem desenhado. Muito bom. Quantas pessoas trabalham na empresa? Em qual? Na HackerEds. No HackerEds, 30 e poucas, né? 30 e poucas. E na Hacker, quase 50. Bastante gente. Eu acho que vocês são bem visionários, porque vocês começaram um negócio e conseguiram nadar de braçada. Hoje, o comportamento do mercado hoje, o que vocês enxergam que pode acontecer nos próximos anos de futuro em relação a marketing digital e ferramentas? O que vocês acham que pode ser uma nova tendência? Cara, em termos de marketing digital e de ferramentas, a gente tá vivendo aí agora um reboliço por conta da inteligência artificial, do chat total. GPT, e pô, vai acabar a profissão do copywriter, vai acabar gestor de tráfego, não sei o quê. Mas eu vejo isso da seguinte forma, tipo, cara, do mesmo jeito que antes, em agência de publicidade, o cara na hora que ia fazer uma campanha, ele tinha que pegar um papel lá e desenhar porque não existia Photoshop. Cara, acabou de acontecer uma revolução do mercado no sentido de, beleza, antes, o cara que era um bom marqueteiro, por exemplo, ou um bom designer, ele precisava ter uma habilidade muito fera em ilustração. Agora, acabou de surgir uma ferramenta que se eu peço para ela uma ilustração da QIFI, ela vai fazer em 2 minutos. Então eu vejo que, tipo assim, cada vez menos com essas ferramentas que conseguem entregar a parte técnica pra gente, vai vencer mais no mercado um perfil de profissional que ele é menos especialista e ele é mais generalista. Então ele não é o mega cara especialista em ilustração, mas ele sabe pegar o chat GPT para poder pegar e gerar uma imagem e colocar isso num design que ele sabe que vai chamar atenção, porque vai ter um contraste que vai aumentar o CTR do anúncio. Então o cara, ele deixa de ser o carinha da ilustração e ele tem que entender as coisas de um patamar mais amplo ali, sabe? Isso olhando para um lado de tecnologia, eu concordo 100%, e o mercado ele vai amadurecendo e ele vai ficando mais estreito, né? Porque na hora que no início você tem uma discrepância muito alta do cara que é bom do cara que é ruim. Na hora que você começa a colocar tecnologia nisso, e HackerEds eu acho que entra no meio desse pacote de tecnologia, você vai encurtando um pouco esse... Skill gap. Total. E aí o mercado começa a ficar um pouco mais competitivo. E na hora que o mercado começa a ficar mais competitivo, onde que todo mundo tem copy boa, imagem boa, página boa, tráfego bom, e aí, né? Pra onde que vai? É muito a cabeça que a gente tava falando do cara que sabe fazer funil, né? Na hora que eu coloquei um cara dentro do meu funil, como é que eu vou rentabilizar ele da melhor maneira? Né? Eu vou vender um produto só, eu vou vender um produto de recorrência, eu vou ter upsell, downsell, order bump, e aí, o que eu vou fazer? Né? Não é eu vender uma vez só para o mesmo cliente. Porque isso até nos Estados Unidos, esse movimento chegou a um ponto que lá a galera de marketing digital, dificilmente você consegue ter lucro na primeira venda. Né? Você precisa criar o seu funil ali para você andar com esse cara e ganhar no LTV. Né? Então o mercado até pouco tempo atrás... você tem, até hoje, você consegue ter lucro na primeira venda, mas eu acredito nos próximos anos aí, isso vai se estreitando e vai ficar tipo, muito mais difícil esse mercado por conta disso. A simetria de informação diminui muito, né? E aí ganha quem consegue rentabilizar melhor esse lead ali dentro do funil. Muito bom.
Pô, a gente tirou várias dúvidas aqui, só que ainda tem outras dúvidas de uma galera que mandou na caixinha de perguntas. Caralho. Então, vou responder? Bora lá. Então, eu vou começar aqui com a pergunta do @PabloVPR. Como escolher o interesse de público certo? Show de bola. Cara, sempre que a gente grava aula disso, vai fazer live, a gente cita um exemplo de um cliente do HackerEds, que ele era dono de um laboratório, e ele queria fazer campanha pra galera fazer exame de dengue. Mega específico, né? Aí o cara foi lá criar a campanha dentro do HackerEds, chegou lá na ferramenta de busca de interesses e digitou assim, dengue. Aí ele achou um interesse, que era dengue, colocou esse interesse pra rodar na campanha. E a campanha não funcionou. Aí o cara chegou no suporte falando, porque o HackerEds não funciona, porque não sei o que e tal. E na hora que a gente foi analisar a campanha dele, a gente viu isso. Por que a campanha desse cara não deu certo? Justamente pelo que eu falei ali atrás, da forma como os interesses do Facebook funcionam. Se eu sou fã de chocolate e sigo a página da Cacau Show no Facebook, e toda vez que eu vejo um chocolate da Cacau Show eu curto aquele post, o Facebook vai entender que o Igor é um cara que tem interesse em chocolate. Mesma coisa da Ferrari, mesma coisa de qualquer outra coisa. Mas eu ter interesse em Ferrari não significa que eu tenho dinheiro para comprar Ferrari, e mesmo se eu tiver dinheiro para comprar Ferrari, não significa que eu estou no momento de compra de uma Ferrari, porque às vezes eu sou um cara de Porsche, mas eu gosto de curtir Ferrari. Então, uma coisa é o comportamento do cara dentro do Facebook, uma outra coisa é o comportamento de compra dele. E o que a gente ensina as pessoas a fazerem? A partir do momento em que elas entendem como esse mecanismo funciona, elas aprenderem a manipular isso. Então, vamos supor, eu tô aqui em Balneário Camboriú vendendo a cobertura que a gente estava conversando lá de 30 milhões de reais. O que a maioria das pessoas vai fazer? Vai entrar lá no Facebook, pesquisar um interesse Ferrari e vai segmentar a campanha usando o interesse Ferrari. Por que isso dá errado? Porque dentro do interesse Ferrari tá cheio de gente que não tem dinheiro para poder comprar uma Ferrari. Mas se eu for entender como é que esse mecanismo funciona, eu posso parar para pensar, por exemplo, que pessoas que têm dinheiro de verdade sabem o que é um Patek Philippe, que é uma marca de relógio super cara, super exclusiva, só que não é uma marca tipo Prada, Gucci, Balmain e tal, que todo mundo conhece. É uma marca que ela é mais exclusiva e quem conhece ela é mais restrito às pessoas que têm dinheiro de verdade. Ela não é tão popular assim. Então, se eu, ao invés de eu usar o interesse Ferrari, eu usar o interesse Patek Philippe, eu tendo a pegar de verdade as pessoas que estão ali dentro daquele nicho que eu quero atingir. Mas para isso a pessoa precisa entender por trás como é que esse mecanismo funciona para pensar desse jeito que eu tô falando. Fantástico. Fantástico. Pergunta do Sérgio Fernandes. Como foi a primeira live de lançamento? Eu falei dele aqui. A gente falou, a gente contou. É verdade. A pergunta do Sérgio tá respondida. Tá respondida. Famoso mago. Eu acho que a gente vai entrevistar ele. Oh, olha só que legal. Spoiler. Eu não tenho certeza, mas Spoiler. eu acho que sim. Spoiler ao vivo aqui, hein, galera? Então a gente já respondeu essa pergunta. Então eu vou pra próxima. Boa. @VilaVerde_Joana. Qual foi o principal desafio na parte comercial da startup? Legal. Cara, o time de vendas do HackerEds, ele é relativamente recente, assim, numa perspectiva mais profissional. Por quê? A gente começou rodando tráfego pago, o funil estava funcionando lá, conforme o negócio foi crescendo, a gente foi precisando sofisticar aquilo, e a gente parou a um determinado momento ali e falou, cara, só eu esperar que as pessoas cliquem no meu anúncio, entrem no meu site e comprem, não é suficiente. Porque o que impede a pessoa de comprar? A objeção, a dúvida que ela vai ter sobre aquele produto. Então, eu não posso contar só que o cara vai entrar, vai ler no site e vai ter todas as dúvidas respondidas. Até porque por mais que esteja escrito lá, muita gente não para ler com atenção. Então, em um belo momento, a gente virou e falou, cara, vamos colocar um botão de WhatsApp na landing page do HackerEds e vai ter uma pessoa lá respondendo dúvida. Começou a partir daí, isso aí foi o primeiro piloto que a gente fez de time comercial, uma pessoa respondendo dúvidas, as dúvidas elas tendem a ser sempre as mesmas, ia lá, respondia as dúvidas do produto, o HackerEds é autorizado pelo Facebook, sim, o HackerEds tem 2 contratos assinados com o Facebook, aí a pessoa ia lá e comprava. A gente ficou um tempo com esse estágio de time comercial do HackerEds. Era quase que um suporte, né?
Era um suporte ali via chat que respondia dúvidas. Agora, quando a gente começou de fato a ter vendedores dentro do HackerEd, isso mudou um pouco de figura. E como que a gente fez com essa operação? A gente trouxe uma pessoa que ela era um coordenador, então isso é um erro muito comum que acontece, né? O cara ele quer começar um time de vendas, contrata uma pessoa estagiária que nunca vendeu na vida, fala pra ela, abraço, vai lá vender. Então isso é um negócio que eu e o Felipe já apanhamos demais ao longo da jornada e que hoje, se a gente vai iniciar alguma coisa assim, a gente sabe que a gente precisa trazer uma pessoa que sabe fazer. Não é só pegar uma pessoa estagiária, colocar lá e vai rodar. Então, primeira coisa, a gente trouxe alguém que já era um coordenador de vendas. E qual que foi o trabalho que esse coordenador de vendas ele faz com os vendedores do HackerEd para poder treinar e escalar o time? Então, sei lá, cara, em agosto do ano passado, a gente começou o time de vendas com um coordenador e mais 2 vendedores, e aí a gente foi crescendo o time, conforme o negócio estava dando certo. Qual que é a rotina que esses caras têm? Cara, eles têm uma reunião diária para poder bater a meta de vendas, igual a gente tem, que a gente comentou antes aqui dos outros setores, e eles são constantemente treinados e desafiados em argumentação sobre o HackerEd. Então eles ficam cada vez mais afiados em como falar os benefícios da ferramenta, como contornar as principais objeções que a galera tem. Então, por exemplo, uma objeção que sempre chega no HackerEd, a galera vira e fala, não vou contratar o HackerEd porque eu vi que tem reclamação no Reclame Aqui. Só que o cara entra lá no Reclame Aqui do HackerEd e tem 100 reclamações. E o HackerEd tem 46 mil usuários. E na hora que a gente para falar com o cara que isso dá 0,000, ele fala, não, é mesmo, e vou comprar. Só que a gente vai treinando os vendedores para poder entender e falar, cara, qual que é a sua objeção? Eu não tenho dinheiro no cartão esse mês. Você não tem dinheiro no cartão esse mês? E a gente dá para eles caminhos de como contornar isso. Porque venda é basicamente isso, é você entender como contornar essas objeções da melhor forma possível. Então a gente tem esse trabalho constante de treinar esse time de vendas do HackerEd e hoje, de fato, a gente tem um time de vendedores. Pessoas ali altamente persuasivas que batem o telefone, ligam e convencem uma pessoa a comprar o HackerEd. E aí eu acho até legal complementar essa resposta com uma parte mais técnica, porque como que é nosso funil? De uma forma muito simples, ele tem algumas etapas, que é o anúncio, a página de venda, o checkout e, de fato, a compra, né? Onde que está o nosso maior gap, né, entre o checkout e a compra? A gente identificou naquela época ali que a gente decidiu a trazer um time comercial para dentro que a gente abandonava 4 milhões de reais por mês de pessoas que iam pro meu carrinho e não fechavam a compra, né? Tem, obviamente, os usuários que passam direto pelo funil, sem falar com nenhum vendedor, né? Mas aonde está o ouro, pelo menos pra gente? As pessoas que visitaram minha página, foram pro meu checkout, não compraram por algum motivo, tem N motivos, foram embora e eu tenho o nome, telefone e plano que ela escolheu. Então eu pego esse lead, jogo no time comercial e o time comercial tem o trabalho de entender o momento desse cliente, matar as objeções e encaminhar esse cliente para venda. E aí na hora que a gente começou a implementar esse time comercial para ajudar a recuperar esses carrinhos abandonados, nosso resultado cresceu tipo uns 50% só de implementar esse time. E aí foi um resultado muito, muito legal. E isso tem muito a ver com o que o Felipe falou também da barra ir subindo, o mercado e se sofisticando. Total. Cara, antes quando tinha menos concorrência, menos gente falando de tráfego pago, dava pra você fazer anúncio, o cara que entra na página, clica e compra, porque o custo para anunciar era mais barato, tinha menos opções de como aprender isso, de como fazer isso. Só que aí o negócio vai subir na barra. Você tem que fazer só tráfego. Não, agora eu tenho que fazer tráfego e eu tenho que mandar e-mail pro cara. Não, agora eu tenho que fazer tráfego, eu tenho que mandar e-mail e eu tenho que mandar um WhatsApp quando o cara entra no meu funil. Não, eu tenho que ter e-mail, tenho que ter WhatsApp, tenho que ter time de vendas. Então, naturalmente, a barra vai subindo. Por quê? A gente tem que aproveitar cada vez melhor aquele custo de mídia que a gente investe. Então, uma vez que o cara entrou no nosso site, que eu gastei dinheiro em tráfego com ele, eu tenho que aproveitar ele de todas as formas possíveis, para eu ter um aproveitamento melhor disso e ter um retorno maior, consequentemente. Porque cada vez vai ficar mais caro, né? O melhor dia para começar a anunciar é hoje. Porque amanhã vai ser mais caro, depois de amanhã vai ser mais caro, porque tem mais anunciantes entrando. E quanto mais anunciantes entram e o espaço na plataforma é limitado, cada vez vai ficar mais caro. Boa. Mais uma vez a gente vê o poder da recuperação de vendas, né? Exato. Assim, de falar que fez muita diferença pra gente, muita. Demais. Durante muito tempo a gente negligenciou isso, a gente sabia, mas vamos pra depois. Mas na hora que a gente viu realmente isso acontecendo, a gente falou, por que eu não comecei isso antes? Legal vocês dizerem que o pessoal já pega a visão. Ou recuperem as vendas. Olha, pergunta do @top_gourmet_caseirinhos. Não sei se é alguém que sempre manda mensagem pra gente. Chegou sua hora, cara. Um abraço pra você que... Salve Top Gourmets. Salve Top Gourmet. A pergunta é essa. No Google, tem como o meu anúncio aparecer para um lead que viu o site do meu concorrente?
especificamente o site? É o que o Gourmet Caseirinho perguntou. Porque tem algumas segmentações personalizadas que você consegue fazer dentro do Google, principalmente para display, aonde que você consegue segmentar alguns aplicativos, alguns sites, que o Google acaba exibindo esses anúncios para pessoas que tiveram esses comportamentos, né? Mas pegar um site específico do concorrente e falar assim, olha, quem visitou o site da QIFI, por exemplo, eu quero exibir um anúncio para essa pessoa, tão diretamente assim não. Né? Outras coisas que podem ser feitas por exemplo, ele quer anunciar na Exame. Uma coisa que pode ser feito é você ir através do Google Ads, como eles têm parceria pela rede de display do AdWords, né? E anunciar direto no site do Exame. Fala assim, eu quero anunciar somente nesse veículo, somente nesse site. Mas aí o site, eu não sei quem que é o concorrente dele, né? Ele precisaria fazer essa segmentação lá dentro. E uma outra coisa que pode ser feita também, de novo, não sei qual que é o mercado, qual que é o concorrente dele, é usar o próprio YouTube para isso. Por exemplo, eu posso anunciar dentro do canal do fulano, ou dentro dos vídeos do ciclano. Né? É uma forma de eu aproveitar a audiência daquele concorrente dele e canalizar isso para minha. Show. Para finalizar nossa caixinha de perguntas aqui, a pergunta do complicado. Juniga.junior. Quantos produtos no máximo deixar rodando em uma conta do Facebook? Fica à vontade. Não tem limite. Não tem limite, Júnior. Não tem limite. Acho que sim. Aí tem a questão de organização. Porque quando você tá numa escala muito pequena, investindo seus 100, 200, 1.000, 2.000 reais por dia, cara, você não vai ter muitas campanhas, muitos conjuntos, muitos anúncios, até porque sua verba é limitada, né? Mas na hora que você começa a ter um processo de escala muito alto, gerenciar muitos produtos dentro de uma mesma conta fica confuso, né? Então, por questão mais de organização do que de resultado, cara, pega uma conta de anúncios por produto e separa isso lá. Mas não tem nenhum problema, né? Você ter mais de um produto numa mesma conta. Zero, tecnicamente, zero problema. Legal. Maravilha. Temos uma última pergunta, que é uma pergunta nossa. É uma pergunta reflexiva. Opa. Estão preparados? Vamos lá. Bora lá, pegar mais água aqui, deixa eu ver. Fica à vontade. Então, vamos imaginar agora que vocês vão fazer um anúncio. Só que esse anúncio ele não vai ser transmitido somente nas plataformas tradicionais que o pessoal do marketing digital usa. Geralmente Facebook, Google Ads. Ele vai sair em todos os canais de aquisição possíveis, sejam eles digitais ou físicos. Então vai estar em televisão, em outdoor, em rádio e também em Facebook, Google, Taboola e tudo que tiver de canal de aquisição possível. E esse anúncio vai ter uma mensagem de vocês, pode ser uma mensagem de cada um de vocês, para a galera que está começando hoje no marketing digital. Então que mensagem seria essa? Putz, reflexiva essa. É a hora da verdade. Pensar. Vamos pensar. Tá, o objetivo do anúncio é fazer com que a galera que tá começando hoje tenha resultado, ou que comece no digital, qual que é o objetivo? Pode ser. A primeira pergunta é essa. Pode ser motivar, pode ser converter para alguma ação. É uma mensagem que vocês vão dar pra galera que tá começando hoje no marketing digital. O que você diria pra você se estivesse começando hoje? Boa. Boa. O que eu diria pra mim se eu tivesse começando hoje? Cara, difícil essa pergunta, mas eu vou voltar naquilo que eu falei da minha filosofia sobre marketing, assim. Acho que eu resumiria em boas ideias são capazes de mudar o jogo. E que é um negócio que a gente viu várias vezes no HackerEd. Tipo assim, cara, quantas vezes a gente tava num patamar X de faturamento e foi para um patamar 2X só porque a gente criou uma ideia da loja de públicos, por exemplo, sabe? Então, eu acredito muito nisso e existe um esforço dentro do HackerEd muito grande para poder criar essas novas ideias, porque uma ideia nova pode virar o jogo. Um criativo muito bom do ovo frito lá pode fazer o seu faturamento dobrar. Então, a gente se esforça muito para poder trazer essas novas ideias. Resumiria assim, boas ideias mudam o jogo. E até com base nisso que o Igor falou, a gente estava umas 4 semanas atrás lá na Empíricos e o Beto, que é o CMO da Empíricos, falou uma frase muito legal pra gente. Falou assim, com a roupagem certa vocês conseguem vender qualquer coisa. Né? Eu acho que tá muito atrelado a isso que o Igor falou. Não importa o que eu tô vendendo, importa mais o como que eu tô vendendo do que de fato o que eu tô vendendo. Né? Porque você vai parar a pensar, olhar pro HackerEds,
pode parecer uma coisa meio chata. Pô, é um software de anúncio, uma coisa meio dura. Mas, pô, como eu vendo o meu software, é o que faz toda a diferença, né? E essa foi a do Igor. Mas e da minha parte, se eu fosse olhar pro Felipe lá atrás, tô falando do Felipe de até mais de 5 anos, eu ia falar, faz uma coisa, só que uma coisa bem feita. Porque até nesse processo meu e com o Igor, a gente tentou fazer muita coisa. Daí muita coisa que, tipo assim, a gente não foi até o fim. Né? Então, tudo a partir de hoje, se vocês pararem pra olhar a Hacker ou Hacker Ads, por que deu certo? A gente não chegou no fim ainda. Mas, tipo, a gente não parou no meio do caminho e a gente não tentou fazer muitas coisas diferentes também no meio do caminho. A gente pegou uma coisa e fez essa uma coisa acontecer. Então, acho que muito desses erros de operação, né, de execução que eu falei lá atrás, era muito por falta desse foco, né? A gente estava tentando fazer várias coisas e até se descobrindo mesmo. Acho que foi um processo natural, mas se eu pudesse voltar lá atrás, tipo assim, faz uma coisa, só que uma coisa bem feita. Top. Esse foi mais um daqueles podcasts que nós tivemos aulas, né? Yes. Oh, yes. Então aqui... Será que você curtiu? Porque eu curti. Você eu curtiu, curti. cara? Se você curtir, tem que deixar o like já. Vocês curtiram o Pra bate-papo? caramba. Demais. Demais. Que Demais. bom. Que E bom. não terminamos, né, Carol? Temos presentes. Temos presentes. Olha Temos só. presentes Cara, para o Felipe. As surpresas para o Igor. não acabam. Não acabam. Não acabam. Caramba. Tá só começando, gente. Putz. Presentes para o Felipe, para o Igor, para a Maria Clara e para a Valentina também. Caramba, velho. As sobrancelhas se levantaram, né? Que isso. Ó, temos aqui algumas. Essa aqui é a do Felipe. Que isso, é Cara, personalizado, é personalizado? pra cada pessoa. Caramba, velho. Tem uma ilustração minha. Essa aqui Essa aí é do minha. Igor. E essa Esse é das aqui é das meninas. meninas. Caraca. Caralho, velho. Ou nem vai caber na mesa hoje, Não porque vai hoje é caber. gente, hein? Vou tentar gente. Vai fazer o foco. Pô, quem são todas as pessoas que a gente tem que agradecer por essa experiência bizarra que vocês estão proporcionando? Olha, Tirando vocês, obviamente, o né? time de experiência da KiwiFi realmente é muito bravo. Oh. Liderado pela Ana Maoski. Salve, Aninha! Valeu, Aninha. Ela Bela que tem experiência. O time Bela dela é experiência, incrível. Aninha. O E time é pro incrível. time inteiro. Ah, que legal. Pessoal, aproveitando para agradecer de forma geral, mas assim, experiência incrível que a gente tá tendo, que a gente teve no último dia aí. E obrigado por esse convite aí tão especial pra gente. Que Total. bom. Ah, É muito um obrigado, prazer pra gente receber duas pessoas referências É. quando o assunto é marketing digital, business, tráfego pago, entre muitas outras coisas que a gente aprendeu aqui hoje. Espero que vocês tenham curtido o papo. Demais, Demais. demais. E pra galera que quer encontrar vocês nas redes sociais? Eu sou mais low profile, mas o Igor... Cara, o meu Instagram é @IgorGontijo com um T mudo ali, mas pra acompanhar de fato o que a gente tá fazendo é no HackerAds, então Show. @HackerAds lá. Tudo que a gente faz de conteúdo, a gente tá começando agora uma estratégia de YouTube super legal, a gente pega anúncios de grandes players e para poder detalhar o anúncio e entender por que ele tá funcionando, muita coisa legal lá dentro. Aconselho a galera a acompanhar por lá também, que tem muita coisa boa. Show de bola. E pra galera que ficou aqui até o fim, Marcelo, tem que fazer o que depois de um episódio como esse? Pra você que ficou com a gente aqui até o fim, em primeiro lugar, parabéns pra você. Deixa o like se você ainda não deixou. Se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber a notificação sempre que sair um podcast incrível como esse. E deixa aqui nos comentários o que é que vocês aprenderam com essa dupla. E nós te vemos no próximo KiwiCast. KiwiCast. Valeu, galera. Valeu, Valeu. pessoal. Muito obrigado.